Então, galera, boa tarde, boa noite, bom dia, copiando o nosso amigo Eduardo. Sejam bem-vindos a mais um Pode Explodir, o podcast que a gente está aqui para trazer para vocês um conhecimento extra a respeito de empreendedorismo. Nossa missão é emocionar vocês com histórias a cada dia de empreendedores, de pessoas que já fazem grande sucesso e de pessoas que já são um sucesso na sua história de vida. E a gente hoje tem uma convidada muito especial, daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês, que tem uma história de vida muito linda. A bancada está ilustre, como sempre, né? Ao meu lado, a gente tem aqui o incomensurável Fabinho Botelho. Falei que pegou? Você achou que eu não ia mandar o incomensurável, né? Edu Lima, nosso, não sei como te chamar, Edu, meu professor, engenheiro, sabe tudo. Com a gente na bancada hoje. Hoje eu estou no lugar dele aqui, eu tenho a honra de ficar de host no programa de hoje. É nosso. Muito obrigado, né, por ceder aqui a tua cadeira. E vamos lá para a nossa convidada, que é o que interessa. Também temos dentro do nosso estúdio o esposo da nossa convidada, depois ela vai apresentar, ele está assistindo conosco. E nossa convidada é a Ingrid Stassen. Stassen. Ingrid, se apresenta aí rapidinho para a galera. Então, meu nome é Ingrid Stassen. 26 anos, casada. Ele aparece na câmera? Se você quiser, ele aparece. Consegue mostrar ele lá, Edmilson? Não, relaxa. Com a câmera 1. Casada, cristã, fotógrafa e discípula de Eliel, né? Oh, meu Deus. Discípula Que de isso, Eliel. que responsabilidade. Discípula de Eliel. Que responsabilidade. Então, para mim, primeiro, já agradecer a Ingrid. A Ingrid veio hoje com a gente, trouxe um presente para mim aqui, ó. Presente que eu vou fazer ele circular aqui com a galera, do Thiago Brunet. Vou marcar o Thiago, né, Thiago? Um livro novo dele aqui, O Maior Poder do Mundo. Já temos todos na coleção, né, Ingrid? Então, isso aqui é mais um. Obrigado pelo presente, tá? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, mas não é nenhuma pergunta para ser respondida, né? Vocês já conheceram a Ingrid hoje, aqui nesse pouquinho tempo que a gente conversou. E quando eu penso na Ingrid, eu penso sempre numa palavra, que é encantamento. Não fica emocionada, não. É sério, cara, porque conheço a Ingrid de um tempo já, e a história da Ingrid sempre me encantou, e ela sempre me encantou com o que ela faz, né? Com tudo que ela faz. A Ingrid já trabalhou comigo em vários projetos, então já vi Ingrid cuidando de crianças de escola, já vi Ingrid cuidando de marmanjos bêbados em bares, já vi Ingrid cuidando de artistas em palcos, então assim... Limpando banheiro, coisa que a gente faz no Brasil, produção é assim no Brasil. Então, a Ingrid sempre me encantou com a forma como ela fazia as coisas, com um prazer e uma eficiência muito grande. Eu tenho muito orgulho de ter te conhecido, você contribuiu muito na minha vida. Não se emociona. Difícil, né? Eu queria que você, né, começasse contando para a gente um pouquinho da tua história de vida, né? O objetivo da gente, como falou no começo, é falar sobre empreendedorismo. E empreendedorismo não necessariamente é aquele cara que monta uma lojinha, um negócio, né? É o cara que empreende na vida, né? Existem pessoas que não fazem isso, que escolhem ficar estagnadas. Não é uma não qualidade, né? Não é uma qualidade negativa. É apenas uma questão de escolha. Mas tem gente que não consegue ficar sem empreender. A gente... Se está com dinheiro, a gente empreende. Se a gente está duro, a gente empreende, né? Mas ainda... e aí chega lá o dinheiro, você vê que não é o dinheiro, você empreende mais ainda para outra coisa. Então, hoje, assim, queria muito que você falasse da tua história de vida para as pessoas poderem se inspirar com tudo que você passou e te verem como você está hoje e para onde você vai amanhã, porque você vai voltar aqui quando você estiver explodido, né? E eu quero que você tenha essa oportunidade de falar um pouco sobre a sua vida aí. Então, acho que tudo começou na minha família, né, Eliel? Já te falei que o meu pai... a minha família toda é uma família de empreendedores mesmo. Então, meu pai, ele é camelô. A minha família inteira é camelô. Mas não é esse camelô que você coloca a barraquinha na rua, não. É de ir pro sinal e vender ali bala, vender tudo. Vendia a mãe. Preciso de dinheiro. Meu pai estava lá vendendo a mãe dele, sem problema nenhum. Quero tomar a benção. Só um minutinho, vou trazer essa senhora aqui. Isso aí. Então, minha família sempre foi assim, né? Porque os homens da família e as mulheres, a minha avó
tem mais de 60 anos e está na rua vendendo lá as coisinhas dela. Então, acho que começou muito pela minha família, né? Ninguém nunca gostou de trabalhar para os outros. Todo mundo gostou de ter o seu próprio trabalho, o seu próprio horário. Então, eu cresci numa família de empreendedores. De onde? Vocês são de onde? Conta de onde é a tua família, vocês. Nós somos de Guadalupe mesmo, né? Na verdade, começou em Madureira. Minha avó mora em Madureira. Então, a gente foi criada em Madureira. E, ao longo do tempo, a gente foi quase grande parte da família para Guadalupe. E hoje está tudo dividido, né? Migração, né? Tudo dividido. E aí minha mãe foi para São Paulo também, depois da separação do meu pai. Mas a minha mãe também era empreendedora, minha mãe era cabeleireira. Então, assim, minha mãe teve 3 salões de beleza. Né? Quebrava um, minha mãe ia lá, não vou desistir não, vou criar outro. Então, acho que veio muito dessa origem do empreendedorismo da minha família, né? Eu trabalhei para as pessoas, né, como CLT, só que eu não suportava, gente. Cara, não dava. Não tinha liberdade geográfica, não tinha liberdade financeira, porque você ganha R$900 por mês, né? Na época que eu comecei, e você tinha que se virar com R$900 por mês. E a gente já morava juntos, então, R$900 por mês não dava pra nada. E aí eu falei, não, tenho que fazer alguma coisa. E aí foi quando Deus me deu a fotografia, né? Eu estava em depressão dentro de casa, porque eu não conseguia trabalhar para as pessoas. E muito nova, tinha 18 anos. E eu não conseguia trabalho. Todo trabalho que eu conseguia não me dava bem. E aí eu falei, eu sou uma inútil, não sirvo para trabalhar com nada. Sou super burra, me sentia a pior pessoa do mundo. E a gente tentou fazer de tudo. Eu fiz cabelo, fiz trancinha mesmo no cabelo das pessoas. A gente vendia roupa, a gente tentou de tudo na área do empreendedorismo. Só que eu entrei numa depressão muito profunda porque eu não conseguia. Eu via as minhas amigas trabalhando, estudando, tendo as suas coisas e eu não saía do lugar. E aí foi quando Deus me deu a fotografia. Né? Eu digo que foi Deus porque uma amiga minha estava vendendo uma câmerazinha, nem era profissional, câmera digital, e eu peguei a câmera e fui pro culto. Falei, vou ficar aqui no meu cantinho tirando foto, né? Das pessoas adorando. O ministério de dança, o ministério de louvor. E eu comecei ali na igreja, os meus primeiros cliques, né? E cara, de lá pra cá, foi só Deus me abençoando mesmo com a fotografia, que foi quando a gente se conheceu. Uhum. Né? Foi através lá do Polo. E eu não estudei, eu nunca fiz nenhum curso, a não ser o curso lá do audiovisual. Então, eu fui sempre estudando por conta da igreja. Né? Então, eu falava assim, bom, eu estou fazendo para o reino. Porque, na época, eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso. Nem passava pela minha cabeça. E aí, eu pensava assim, não, eu estou fazendo para o reino, então eu tenho que fazer bem feito. Né? Eu tenho que estudar, eu tenho que me qualificar, porque não é para mim, sabe? Não é para minha empresa, é, poxa, para uma coisa bem maior. E foi quando a gente criou o Ministério de Comunicação lá na igreja. O apóstolo chegou daquele jeito. Você conheceu ele? Conheci. Daquele jeito, né? Aquele final do culto chama Ingrid. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Fiz nada de errado, não, né? Tremendo. Vai pro gabinete, né? Nossa. Já tem alguma coisa aí. E eu tinha um medo dele. Mas um medo, que eu me tremia só de olhar pra ele. Já tem medo do pastor, imagina do apóstolo, né? Cara, já tem um peso, né, Bruna? Tinha muito medo dele. Ele chama Ingrid. No final do culto, eu falei, cara, fiz alguma coisa. E aí ele chegou e ele, vamos criar um Ministério de Comunicação, você vai ficar responsável pelas fotos, a gente cria aí o Instagram. E começou a comunicação na minha vida. Só que sempre estudando por conta da igreja mesmo. E até que uma pessoa veio lá da igreja mesmo e falou, cara, eu preciso de um ensaio, porque eu vou fazer 15 anos. E eu fiz o meu primeiro ensaio com aquela câmera que não era própria, né, para isso. E eu fiz o primeiro ensaio de 15 anos lá no Parque de Madureira. Ficou horroroso. Vocês não têm noção. Você sabe do que eu tô falando. Ficou muito ruim mesmo. Só que eu fui aprimorando e fui estudando. Só que sempre por conta da igreja. Porém, começou a vir eventos, começou a vir outras oportunidades externas. E eu falei, bom, vou aproveitar, né? E foi quando eu comecei a trabalhar com a fotografia mesmo. E aí meu marido me fez uma surpresa. Comprou a minha Canon T7i. Maridão, hein? A gente pagou durante 1 ano. Parcelamos em 12 vezes no cartão de uma amiga.
E a primeira coisa que eu fiz foi levar para a igreja e falar, apóstolo, consagra aqui, porque não é meu, isso aqui é daqui da igreja. E aí foi quando eu fui evoluindo, né? Na fotografia dentro da igreja mesmo. E aí começa a história do audiovisual, né? Que você já conhece. Eu conheço, mas a galera não conhece. Não conhece. O Fabinho não conhece. Ansioso Tá todo mundo ansioso eu pra tô aqui entender. Vai entender como é que você E aí embarcou de vez aí nas mídias digitais. O Jonathan trabalhava na bilheteria do cinema. E aí ele sabendo que eu queria um dinheiro para investir mesmo na fotografia. E eu falei, para eu investir na fotografia, eu preciso de dinheiro. Então eu quero trabalhar com qualquer coisa que seja. E aí o Joe e eu sempre fomos muito amigos. O Jonathan foi meu líder e tal. E aí o Jonathan precisava de alguém para cobrir ele nas férias dele lá na bilheteria, lá no cinema. E o Jonathan era o faz tudo do cinema. O Jonathan colocava o filme para passar, o Jonathan limpava, o Jonathan atendia, vendia. E aí ele falou, preciso de alguém que eu sei que vai fazer a mesma coisa que eu faço e entregar a mesma qualidade. E aí eu falei, Jonathan, não entendo nada de cinema. Como é que eu vou colocar o filme para rodar? Ele, não, vem que eu vou te ensinar. Foi 15 dias o Jonathan me treinando. Então eu comecei na bilheteria, né? Não fazia nada de foto. Só atendia público, passava filme, fazia pipoca. Era tudo que eu fazia. E aí veio o projeto, né, do audiovisual. E aí o Thiago me chamou para cuidar das mídias sociais. E aí ele falou assim, aproveitando, já que você faz foto, faz umas fotinhas também lá das aulas. Aí eu falei com ele, eu faço. Só que eu quero participar das aulas também. E aí acabou que eu fui para a limpeza. Né? Eu fui contratada para fazer a limpeza mesmo do espaço lá. E ele, mas o que eu tenho aqui é para limpeza. Eu falei, tudo bem. Eu faço a limpeza, depois eu faço as fotos, depois eu participo da aula. Tudo certo, a gente dá um jeitinho aí. E aí ele, só que tem um outro porém. Você também não vai ter certificação, porque você não é aluna. Eu falei, eu não quero certificação. Eu quero aprender o negócio, preciso saber como que funciona. E aí ele, beleza. Eu chegava lá horas antes, limpava, e aí ia lá, assistia um pouquinho de uma aula, assistia outra aula, limpava mais um pouquinho, fazia umas fotos. E aí eu comecei a fazer as fotos das cenas de teatro, né? Tinha as aulas de teatro, não sei se você lembra. De interpretação. Isso. E aí eu comecei a fazer porque eu entendi que eu gostava muito de momentos espontâneos na fotografia, por isso que eu te perguntei qual a segmentação. Eu nunca gostei muito de coisas muito posadas, né? Exemplo, na igreja tinha gente que estava ali chorando aos prantos e, cara, me arrepiava, eu ia lá fazer foto. E tinha gente que me via chegando com a câmera, se arrumava ali, fazia foto. E eu não fazia, passava direto. E aí eu fui pro teatro, para as aulas de teatro, para fazer umas fotos. E o Fernando, acho que era o Fernando na época, que era produtor. Fernando, né? Fernando, ele ficou encantado. Aí ele, não, eu preciso dessas fotos lá pra gente divulgar. E o Fernando, caraca, o Fernando foi a pessoa que me ensinou muita coisa na vida, me batendo muito. Legal. Ele era, meu Deus. E aí, depois que eu comecei a entregar, tudo que eu aprendia nas aulas, eu ficava reproduzindo na igreja e lá. E aí, um dia, o Fernando, o Thiago e o Eliel se reuniram numa sala e me chamaram. Aí, a mesma coisa que aconteceu com a apóstolo. Falei, o que eu fiz? A gente sempre pensa isso. Fiz alguma besteira, porque não é possível. Os 3 me chamando, já cheguei pronta para levar alguma coisa. E aí o Eliel sempre um amor de pessoa. O Thiago me dava medo. Tiagão, tá ouvindo, né, Thiago? Thiago, você sabe que você me dava medo. Tá ouvindo. E o Fernando? Era neutro. Não, o Fernando me dava mais medo que o Thiago. Fernando ele é linha dura. Porque o Fernando... Eliel não conseguia equilibrar aquele era o universo. intercessor, né? O Eliel era o líder. Sabe? O Eliel era a pessoa que estava ali. Engraçado que eu não me via nessa posição, mas tudo bem. Eliel sempre foi referência de líder, mas eu vou falar isso depois. E aí o Eliel chegou com todo o amor e carinho. Poxa, você é muito boa nisso, sempre incentivando. E aí o Thiago, fala aí, Fernando, logo, que a gente tem hora. Aí o Fernando, você conhece fotografia estilo? Aí eu, estou ouvindo nas aulas, mas ainda não entendi. Aí o Eliel, então, basicamente é fotografar as cenas nos sets, né? Explicou. Aí o Fernando, você vai fazer as fotos lá no set, teu nome vai aparecer lá no final de cada curta,
E aí, se você ainda vai ser assistente de produção. Aí o assistente de produção, ele é assistente do assistente de produção. Aí eu vou ficar pegando a bateria, né? No máximo. E aí começou. Ali a minha jornada na fotografia, eu acho que começou de fato, profissionalmente Profissionalmente, falando, né? Com formação. Ali. Porque, pô, aprendi muita coisa. Né? E o Fernando gritando no meu ouvido também. Então, só para deixar a gente, todo mundo, né, ciente do que ela está falando. A gente está falando do polo audiovisual, do cinema e tal. A gente não explicou, né? Uhum. A gente tem lá um polo audiovisual lá em Guadalupe, na frente do Chapadão, perto de onde ela mora. Que num determinado período é uma sala de cinema digital, a primeira sala de cinema digital do Brasil, operar a idealização lá do Adailton Medeiros, que um dia eu acho que ele vai vir aqui, eu espero, que ele venha falar um pouco dos projetos dele para a gente. E um projeto muito legal que eu conheci tem uns 17 anos atrás, ou 15 anos, mais ou menos, 17, 15, não lembro, e que sempre fui voluntário lá, primeiro como oficineiro, depois comecei a participar das produções, comecei a fazer a parte técnica dos projetos, né, projetar a parte técnica dos projetos. E esse projeto especificamente que ela está falando é o Polo Audiovisual de Guadalupe, que era um projeto que funcionou durante 2 anos, parou na pandemia, né, a gente está tentando retomar, e que forma profissionais da área de cinema. Né, esse primeiro ano o modelo eram 50 alunos, selecionados por um edital, vindos das universidades federais e de algumas particulares, e era um curso de extensão. Então, o pessoal estava fazendo cinema na IFRJ, e aí o curso de extensão e cinema lá com a gente durante 1 ano lá. E aí o produto final era um curta-metragem de 12 a 15 minutos de cada... Como se formava, fazia tudo, sabe? Desde a parte... Tinha uma galera fazendo teatro, fazendo a parte de interpretação, e uma outra galera fazendo a parte técnica, captação de áudio, captação de vídeo. Isso tudo 0800 lá pra galera. 0800 e com bolsa, né? Então o projeto o projeto dava uma bolsa, alimentação e transporte para os alunos e tal. E é um projeto muito legal que a gente está batalhando para trazer de volta. Mas ela é um dos frutos desse projeto, né? Muito interessante. É um projeto muito legal. Num lugar muito carente, com gente que precisa muito. Isso tem quantos anos que você começou lá? Você falou. Aí começou profissionalmente mestrado na fotografia. Isso tem quantos anos? 4 anos, né? Foi 2019 a pandemia. 2018 foi o projeto. 2018 foi o ano que você... 2017 e 2018. 2017, isso. Isso aí. Então, 2017 começou o projeto. Então, foi o que startou ali mesmo. Profissionalmente, depois do audiovisual. Eu já fazia os ensaios, já fazia umas festinhas ali, outras aqui, mas nunca ganhei dinheiro de verdade com a fotografia. Foi depois dali. Depois de participar dos sets, depois de entender mecânica. Cara, foi um curso excelente. A gente tinha professores e convidados lá que qualquer faculdade de audiovisual você não encontra. Profissionais que a gente recebeu lá, entendeu? Perdemos na pandemia e tal, aí, mas o corpo era muito, muito legal. Sim. Então, a gente tinha um time lá de professores que, caraca, era incrível. E uma paciência para explicar. Eu não sou certificada, né? Como eu expliquei. Eu não entrei no edital. Mas o nome está lá nos curtas. Está lá nos curtas. E na exposição também. Na exposição na LERJ. As fotos que eu fiz das cenas estilo foi tudo pela LERJ. Virou uma exposição que ficou no Salão Nobre da LERJ durante um período, que o Ponto Cine foi eleito recebeu uma condecoração como Patrimônio Histórico Cultural da cidade do Rio de Janeiro. Que legal. E aí fizeram uma exposição em comemoração e eram as fotos dessa menina aí, que estavam lá, sendo expostas, né, na Salão Nobre durante 15 dias. Pô, foi um susto, né? O Thiago chegou junto com o Eliel e falou, tuas fotos vai estar lá. Manda as melhores fotos aí, que vai estar lá na LERJ. Eu não. Vai ficar um dia no máximo, porque eu achei que ia ficar no dia da premiação, né? Não. Foi premiação? Foi. A Adailton recebeu a medalha e tal. E eu falei, vai ficar só lá naquele dia e acabou. Ninguém vai ficar vendo. E não. Foi um evento mesmo na LERJ, durante 15 dias, que as pessoas iam para olhar a fotografia que nós fizemos lá. Foi eu e a Ana, né, na verdade. Você e a Ana. Então, foi incrível, foi sensacional. Nem eu acreditei. Na época, eu falei, cara, eu nem sou certificada, não sou profissional na área aí. Mas as fotos ficaram realmente incríveis.
O cinema muda muito a vida das pessoas, cara. Por incrível que pareça. A história do cinema no Brasil é muito controversa no cinema nacional, é muito complicado em algumas coisas, eu acho que é muito pela política, né? Pela política de guerrilha e tudo mais. Mas no mundo inteiro o cinema é uma ferramenta de formação, né? Você vê, os Estados Unidos construíram o caráter do seu povo com o cinema, né? Construíram sua história e valorizaram seu jeito de fazer, né, as coisas através do cinema. O Superman, né? Azul, vermelho, né? As cores lá da bandeira dos Estados Unidos. Né? Pela o Capitão bandeira? América. O Capitão América, sim, mas o Superman não sabia que era pela bandeira, não. Tem lá o azul, vermelho, né? Aquele negócio. O Capitão América, né? Acho que é um dos maiores símbolos que eles criaram. O Capitão América praticamente veste a bandeira, né? Ele vai para a guerra para combater os inimigos, né? Dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, assim, a gente lá no Ponto Cine, então a gente usa o cinema para isso. Era um cinema de guerrilha, né, também. Era uma coisa de você estar no meio ali de uma área que está em guerrilha mesmo, né? Você tem ideia, lá tem dia que a gente chega que não dava para entrar, não dava para sair e tal. Fora os assaltos que tinha dentro da galeria. Da galeria onde está a sala de cinema da gente. E o cinema nunca foi tocado. Para vocês terem uma ideia, já aconteceram vários assaltos dentro da galeria na época. E o cinema nunca foi tocado. E assim, é porta de vidro, um tiro. O cinema ele fica dentro daquele shopping ali, não é isso? Da galeria lá em Guadalupe. Lá, o último shopping lá em cima, na esquina da Marco de Macedo com a estrada do Camboatá. Tem aquele shopping ali. O Shopping Guadalupe? Avenida Brasil? É dentro do shopping? Não, né? não é na Avenida Brasil. Esse shopping é novo. É dentro lá. Esse shopping é novo, né? Esse é um shoppingzinho antigo que fica lá na frente do Chapadão mesmo. Você tem que entrar ali do lado do Atacadão e... Então, beleza. Você deu um resuminho bem de leve, né, na tua início da tua vida aí, profissional e tal. Mas e agora? E a tua formação? Você busca a formação continuada. Você é uma pessoa que não para de estudar, como nosso amigo incomensurável, como você, como eu. A gente nunca para de estudar, né? É verdade. A gente encara a gente inventa coisa quando não tem que fazer, a gente inventa de estudar um pouco mais. E aí eu sei que hoje você está, né, trilhando caminhos mais longos e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho. Fabinho vai poder te fazer algumas perguntas dentro dessa área aí, ó. Vai lá, Fabinho, tá contigo também. Não, pode. Eu ia perguntar isso, o que ela tá fazendo atualmente. Eu também ia perguntar. Vamos embora. Então, todo mundo? Vocês passaram o bilhetinho debaixo da mesa? Foi. Mandei pelo WhatsApp, a cola. Meu Deus, ó, tô sem óculos, não tô vendo nada, hein? Foi. Então. Eu parei com a fotografia. Parei, não, calma. Eu isso? parei porque eu me afastei, né, dos caminhos do Senhor. E a fotografia me lembrava muito a igreja. E eu saí com raiva da igreja, né? Então eu ainda tentei um tempo, mas, cara, eu já não sentia mais aquela vontade. Porque a fotografia é a vontade, né? A fotografia é o teu olhar ali, genuíno, sobre uma determinada cena, sobre uma determinada situação. Então eu parei de sentir esse amor e eu comecei a fazer só pela grana. Então, no momento que eu parei com a fotografia, foi no momento que eu tinha estúdio. E o meu estúdio estava bombando, Léo. Bombando. E meu último ensaio nesse estúdio foi o ensaio de Dia das Mães do ano que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu na semana do Dia das Mães. Então, eu fiz o último ensaio, desmarquei os outros e corri para São Paulo, porque minha mãe estava muito doente. E aí eu cheguei lá, mesmo afastada dos caminhos do Senhor, eu falava assim, não, Deus vai curar minha mãe. Deus vai libertar minha mãe, Deus vai curar minha mãe. E se Deus curar minha mãe, se Deus der uma outra oportunidade para minha mãe, eu volto para os caminhos do Senhor. E eu sei que Ele me quer de volta, então é uma troca justa, né? A gente quer Olha só, barganha. A gente quer ensinar Deus a ser Deus, né? Então eu falava, Deus, eu sei que Tu me quer de volta, porque todo mundo me fala isso. Então, se o Senhor curar minha mãe, der mais uma oportunidade para ela, eu vou voltar para os seus caminhos. Eu te dou essa moral. Era como se eu fosse super importante para Deus. Inclusive, vou botar você bater umas fotos aqui de cima. Assim. Tá, vamos lá. Aí, aprove ao Senhor, né, levar a minha mãe 3 dias depois. 3 dias depois. E eu tinha passado uma semana inteira de ensaio Dia das Mães, sabe? Então, eu
Eu tava ali assim, eu tinha ainda falta de Dia das Mães pra entregar. Porque eu não conseguia entregar no Dia das Mães. Porque a minha mãe me ligou e a minha mãe não era nada sentimental. Minha mãe era uma pessoa, tava nem aí. E a minha mãe me ligou e falou assim, quero passar o Dia das Mães com você. E aí eu falei, cara, tem algo de errado, porque desde quando ela foi embora para São Paulo, ela nunca demonstrou nenhum tipo de sensibilidade à data do Dia das Mães. E aí eu cancelei todos os ensaios, eu falei com o cliente, não tem como, porque minha mãe está doente. Mas eu não sabia a gravidade da coisa, né? Eu não tinha noção, porque minha mãe entrou em depressão e ela se escondeu do mundo. E como eu aqui no Rio e ela lá em São Paulo, a única coisa que ela deixou de fazer era atender minha chamada de vídeo. E minha mãe faleceu e minha mãe tinha 15 quilos. Como é que é? Meu Deus. Minha mãe faleceu com 15 quilos. Foi câncer? A gente acha, porque foi hospital público e na época da pandemia, mas a gente acha que ela estava com câncer no estômago. E pior ainda, a gente acha que ela já sabia e ela simplesmente não quis se cuidar. Deixa Caramba, quieto. 15 15 quilos. Cara, eu perdi meu pai assim também pro câncer. E eu lembro de a gente conseguir levantar ele com duas mãos assim para trocar roupa. Você botava a mão assim, levantava assim, trocava e botava de volta. Então, Pois é, eu não tinha noção da gravidade. Eu sabia que o negócio estava complicado, mas quando eu cheguei, que eu vi a minha mãe pessoalmente, cara, imagina. Sempre foi a mulher forte da minha vida que me deu toda a força, porque minha mãe sempre foi essa pessoa do não desiste, não desiste. Deu errado, não desiste. No empreendedorismo, em tudo. É. E aí eu cheguei lá e vi a pessoa que falou a vida inteira para eu não desistir, desistindo. Caraca, então me pegou. E aí minha mãe faleceu e eu voltei para o Rio cuidando da minha irmã. Né? Eu peguei a minha irmã, que era muito louca, adolescente rebelde, pra gente criar. Renan chegou pra mim e falou, não, vamos pegar a tua irmã porque teu pai é louco, né? Teu pai não é muito bom da cabeça, não, e vamos deixar ela aqui porque é um momento sensível, né? Pra todos vocês. E aí eu voltei, entrei no estúdio e não conseguia. Não rolou. A gente ainda tentou, eu pegava foto pra editar e não conseguia. Porque eu tava com raiva de Deus. Eu falei, Deus não me ama. Porque se ele me amasse do jeito que todo mundo fala que ele me ama, ele teria livrado a minha mãe da morte. Tem quanto tempo isso? Foi ano passado? Foi 2 anos agora, Dia das Mães. No dia 14 do Dia das Mães, fez 2 anos. E aí eu falei, Deus não me ama. Porque se ele me amasse, ele teria livrado a minha mãe e me dado uma outra oportunidade de retornar para os caminhos e libertar a minha mãe. Era a minha estratégia ali. Que não foi ouvida, então eu parei com a fotografia. Né? Eu falei, não quero mais, porque foi ele que me deu, e eu não quero mais saber disso. Eu não conseguia pegar, minha câmera ficou largada lá, por anos. Né? 2 anos na mão. Minha câmera ficou largada lá e eu não conseguia sentir vontade de nada, e tendo procura. Porque, cara, todo dia alguém me mandava mensagem, pô, quero fazer ensaio, pô, aniversário. Tendo dinheiro, sabe? Tendo gente querendo pagar pelo meu serviço e o preço que eu falasse. E eu não conseguia. E foi quando a gente começou lá no cinema, lá na Lona. E o Jonathan me ligou, trabalhou com o Eliel, falou, não, o Eliel falou muito bem de você na reunião hoje. Porque o Jonathan me contava tudo, né? sem vergonha, pai. Jonathan me contava Ele é o tudo. sabendo disso agora. Jonathan. Sempre confiei no Jonathan. Eu tô só anotando. Já Jonathan Vou pegar o Thiago, que assustava a menina. Ô, Eliel, É o isso terceiro? explica Fernando muita não coisa desiste. agora. Jonathan, Fernando eu desisto, mas o Thiago dá pra pegar. É a terceira coisa que ele já ticou ali, já escreveu. agora é o Ele vai Jonathan me cobrar. O Jonathan me contava tudo, então teve um dia que ele me ligou eufórico. Ele, cara, o Eliel falou muito bem de você e o Thiago falou muito bem de você. Eu falei, mentira. O Eliel acredita no Thiago? Mentira. Só faltou o Fernando, né? Pô, imagina. Ia zerar a vida ali. só falar uma coisa rapidinho. Tiago, a gente quer você. Thiago A já. gente quer você aqui no próximo programa. A gente você sabe- e a Ingrid juntos. Não dá Só certo, pra- não dá certo. não. É, Hoje nós somos, pô, a gente ele já trabalhou foi junto. convidado, mas ele está envolvido com algumas Vai vir, coisas vai vir. pesadas, trabalhando muito, mas vai ter um tempo para estar com a gente. E aí eu falei, o Eliel eu acredito, porque o Eliel é um amor de pessoa. O Eliel, um dia eu, só fazendo uma parênteses aqui, eu almoçando com o Jonathan, pô, a gente terminou de almoçar, eu fui pagar meu almoço, a menina, o rapaz que estava aqui já pagou. O anjo, né? Eu falei, que rapaz, meu? Rapaz. Ele é O o rapaz que intercessor. tava ali, pagou o teu almoço.
Aí o Jonathan, safado, meu, ele não pagou. Eu vou pagar o do John? Não sei. Aí, o anjo sabe quem abençoa, né, meu? Aí, cara, eu olhei assim, eu fui até o Eliel, falei, pô, para, cara, o que você fez isso? Aí o Eliel, não, eu queria te abençoar hoje. Então, do Eliel eu sabia que ele poderia falar coisas incríveis, porque o Eliel é líder, né? Eu sempre falo isso. E referência de líder, pra mim, sempre foi o Eliel, desde quando a gente se conheceu. Falei, agora o Thiago fala bem de mim? Duvido, rapaz. E aí, foi o que ele falou, tem uma oportunidade. Desculpa. Tem uma oportunidade aqui que o Eliel quer que você venha trabalhar com a gente. Falei, o Eliel quer, entendi. E aí, o Thiago já me mandou mensagem, eu fui, e lá, mesma coisa. Comecei pela fotografia, vem para uns eventos aí, faz as fotos. E eu nem sabia dessa tua história aí de não estar fotografando, né? Não. Foi usado. Tô sabendo agora, mano. Foi usado Mais no um almoço. negocinho que ele tá descobrindo. Foi usado no Mais uma almoço. coisa. Olha, pô, então a história aconteceu, eu não sabia de nada, tu sabia, né? Sendo revelado Aí- tudo agora. Tudo revelação. Aí o Joe falou pra mim, cara, vem, faz as fotos. Aí eu... Só que o meu pensamento não era pelo dinheiro, porque no início a gente não recebia, né? Foi uma parceria mesmo. Que iriam me divulgar e tudo mais. Mas era porque, pô, eu aprendi tanta coisa com eles e me colocaram num lugar, sabe, tão bom lá na época do cinema que eu falei, o mínimo que eu posso fazer é retribuir esse favor, né? O que eles fizeram por mim, pela gratidão que eu tenho a eles. Principalmente ao Eliel, o Thiago também, porque muito puxão de orelha a gente acaba amadurecendo mesmo. Sim. E aí eu falei com o Renan, eu vou, e como vai ser só alguns eventos, eu não vou precisar ficar fotografando sempre. Eu estava errada. Tinha muito evento, cara. Todo final de semana era evento, dia de semana era evento. E acabou que eu fui contratada para cuidar das mídias sociais deles ali. E, na verdade, fui contratada para produção, porque a gente fazia de tudo. A gente fazia foto, cuidava das mídias sociais e cuidava do quiosque, né, de bêbado. Equipe pequena, né, bicho? Todo mundo metendo a mão. E eu não tinha pretensão nenhuma de produção. Não entendia nada de produção cultural, nada disso. E aí o Eliel precisou sair, precisou ir para outro projeto. E ele falou assim, eu lembro até hoje, Clarissa. Ele chegou para mim e falou assim, toma o contato dessa menina aqui, que ela quer fazer uma feira cultural e você que vai dar o pontapé. Falei, que o Eliel? Tá doido? Não sei nem o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Ele, não sei, marca a reunião aí e faz. E o doido do Thiago foi na onda dele. Né? Vamos deixar para ver qual é. E aí eu fui para produção cultural. Né? O Thiago também precisou sair. E na época, a gente só tinha uma opção. Ou eu ficava, ou a Lona ia morrer. É isso aí. E aí eu falei, cara, tô aqui já. Cheguei pro Joe e falei, e aí? Vai eu ou vai tu? Tu que vai ficar na frente ou eu? Ele, vai tu. E isso foi incrível pra mim, porque o Jonathan foi meu líder na igreja. Então, ele me colocou num lugar agora, assim, me lidere. Né? E ele foi super humilde, porque ele não tinha o porquê de me colocar acima dele. Ele já tinha anos de trabalho com os meninos, né? E ele falou, não, vai você, e tudo que você falar é sim. E aí a gente pegou 6 meses, né, Léo? Por aí. De produção cultural e lidando com artista e estudando. Como é que eu vou fazer reunião? Ia lá pesquisava na internet. Como que eu vou mandar um e-mail? Cara, eu não sabia mandar um e-mail profissional para produção. E aí eu fui pesquisando na internet e perturbando o Léo. E Léo, o que eu faço? O Léo faz isso. E Léo, e aí? E aí foi indo, né? Fiquei esses 6 meses de produção cultural e detalhe, eu estava tão louca, tão perdida, que eu fazia faculdade de educação física. Estava fazendo faculdade de educação física na época. É o barco de Jonas, entendeu? Ela queria fugir da parada, perdida. Aí foi fazer faculdade de educação física. Educação física. E aí foi quando começou a minha amizade com o Thiago, né? Porque eu morria de medo dele, vocês sabem até aí, e ali começou a nossa amizade. Porque um belo dia ele chegou e falou, você está estudando o quê? Eu falei, educação física, né? Faço faculdade de educação física. Aí ele, você está maluca? Na minha cara, assim, sem pudor nenhum. Você está louca? Você não tem nada a ver com isso. Você quer ficar pobre pro resto da sua vida. É isso que você quer. Olha o Guilherme assistindo o programa.
Guilherme. Esteve aqui. Como assim? Guilherme, Porque não tinha a ver comigo. Entendeu? Acho que a pessoa que nasceu para educação física, pô, o céu é o limite. Mas, cara, eu nada a ver. E aí você tá maluca, você é de produção. Você tem que estudar fotografia, você tem que estudar publicidade, você tem que fazer alguma coisa porque você nasceu para isso. No meio, né? Entrou na minha mente. Aí aquilo ficou, eu já ia para as aulas da faculdade assim. Será que é isso mesmo? Você pensava 2 vezes antes de fazer polichinelo lá na faculdade? Não. Eu gostava do exercício, eu não gostava da anatomia mesmo. E aí o Thiago começou a me incentivar, me colocou na SCOM, na equipe de comunicação do Ministério da Cultura. E aí o pessoal de lá falava a mesma coisa, né? Pô, você é de produção, cara, tem que fazer marketing, publicidade, alguma coisa do tipo. E aí que eu decidi, por minha cabeça mesmo. Minha cabeça, né? Depois do Thiago falou. Todo Tá mundo maluca, fala. educação física? Pensando bem. Pensando bem. Tive uma ideia. Isso aí. Aí eu comecei à distância, publicidade à distância. E aí eu me apaixonei pelo negócio. Falei, caraca, eu perdi 6 meses da minha vida. Poderia já estar terminando pelo menos um período. E fui para a faculdade à distância de publicidade e propaganda. Só que não me adaptei com a distância. Eu falei, não, eu quero ter contato com o laboratório. Porque eu me apaixonei tanto pelo negócio que eu queria ter contato. E aí eu ganhei uma bolsa de 80% na melhor faculdade de publicidade. Segunda melhor faculdade de publicidade aqui no Rio. Uau. Que é o Infinite. E, pô, não tinha dinheiro, Léo. Mesmo ganhando 80% de bolsa, a mensalidade é R$550. E eu sem trabalhar. O campus é a Infinite que você falou? Infinite. O campus é ali perto do edifício garagem? No centro. No centro da É no cidade? centro, na Rua do Rosário. É isso mesmo. Que é também uma faculdade de cinema e audiovisual. E a diretora fez uma chamada de vídeo comigo, a Adriana, maravilhosa. Aí ela me conta a tua história. Aí eu falei tudo. Falei, cara, meu marido é camelô, eu não tô trabalhando. Não, eu tava trabalhando Na lona. na lona. Mas não recebia? Fazer o quê? Qual a diferença, né? Projeto cultural tem isso. Às vezes você trabalha, Aí ela espera me para fala de receber. você. Eu contei a história do audiovisual, do ponto sim, né? Eu só tenho uma bolsa, que é bolsa de meritocracia, que é por alunos que não faz Enem, não vem de nenhum... de nada do tipo, né? Eu só tenho uma bolsa, porque a outra que eu já dei, eu só tenho 2 por ano. Então, eu vou te dar essa bolsa. R$600 fica bom pra você? Eu falei, não. Não tenho R$600. Aí ela, 550 fica bom pra você? Eu falei, ainda não. 143,85. Eu pago 150, pô, a distância. E, por fim, não consegui cair muito, foi pra 530. Só que na minha cabeça, assim, não vou conseguir. Tem dinheiro. O que eu vou fazer? E aí o Renan sempre me deu todo o apoio do mundo. E aí ele chegou pra mim e falou assim, vai sim. É o que você quer? É o seu sonho? Eu falei, é o que eu quero. Ele, você vai se dedicar? Você vai se empenhar? Eu falei, vou me dedicar. Ele, então eu vou me ferrar de trabalhar, mas você vai começar a faculdade. Que maneiro. E aí eu falei, você tá brincando comigo, né? Ele, não, eu vou vender. Ô, maridão, hein, cara? Nossa. Tá sorrindo à toa ali. Nossa, cara. Aí ele, não, eu vou vender 10 sacos de bananada, mas a tua faculdade a gente vai pagar. E aí eu comecei a faculdade. E meu melhor amigo, o Felipe, acho que você chegou a conhecê-lo, ele foi lá na lona uma vez. E ele se converteu. Pensa numa pessoa que você nunca imaginou que iria se converter. Era ele. Aí ele se converteu e começou a vir na minha cabeça. Você tem que fazer isso. Porque eu estava em estado ali de luto ainda, né? Da minha mãe. Ele, não, você tem que melhorar, você não é assim. E me apresentou o Brunet. Na mesma semana, a gente falou sobre o Brunet. Eu e o Eliel. E eu comecei a assistir os podcasts do Brunet e Deus foi plantando ali aquela sementinha do retorno. E aí eu comecei a estudar inteligência emocional. A gente hoje estuda neurociência comportamental mesmo, por fora, né, de publicidade. Então, aí nós fomos para um evento de inteligência emocional, do Márcio Michele. Se vocês não conhecem, depois eu mando. Cara, é sensacional, incrível. Só que eu nunca imaginei que a gente chegaria lá e teria algo da igreja.
né, algo cristão. Falei, é bagulho de coaching, e não tem nada de igreja, não. Só que o cara usava ciência e Bíblia. Tudo que ele falava da ciência, ele confirmava com a Bíblia. Na hora, eu ainda pensei assim, é marketing. Ele está fazendo isso só para atingir um público mais cético e um público cristão. Mais de 2.000 pessoas no local. Enfim, foram 2 dias de evento. No final, no último dia de evento, ele fez um apelo. E fez um apelo assim, ele só falou assim, eu já te curei, né? Você já ressignificou coisas, porque o evento era para ressignificar traumas, dores. E, pô, eu tinha um trauma muito grande com Deus, né? Meu problema era com ele lá em cima. Problema difícil de resolver Muito. logo com o cara, né? Pô, o pessoal se ressignificando com o pai. O CEP dessa parada, qual é? O pessoal se ressignificando com o pai, com mãe. E foi um processo de libertação mesmo, Léo. Porque lá no evento tinha gente que sangrava pelo nariz. Tinha gente que vomitava. Tinha gente que, sabe, o corpo realmente reagia àquele processo. E na hora eu ainda falei assim, isso é coisa de seita, mano. O que eu tô fazendo aqui? Não é possível. Falei, né? Não tem nada a ver com Deus. E aí, eu me ressignifiquei com Deus lá. Né? A gente tinha que escrever uma carta. E eu comecei a escrever nessa carta para minha mãe. E no final das contas, eu entendi que eu estava escrevendo para Deus. Porque até aquele momento eu não sabia. Eu não tinha racionalizado que eu tinha um problema com Deus. Eu entendi ali. E aí, eu falei, caraca, meu BO era grande, né? Porque com Deus. Como é que eu vou resolver esse negócio? Depois desse momento de ressignificar, eu pensei nisso. E aí, no final do evento, o coach falou assim, eu já te dei toda a direção, mas agora eu tenho que te encaminhar. Isso para 2.000 pessoas. Ele, se for legal, se faz sentido para você, faz essa oração comigo. E aí foi aquela oração do aceito o Senhor como único, suficiente Salvador. E sabe quando você faz algo automático? Tô ali já chorando, fiz. E aí ele falou assim, se foi a primeira vez que você fez isso, vem aqui na frente. Falei, tranquilão, não foi? É a segunda vez. Vou ficar aqui quietinho. Eu vou precisar ir lá na frente, tá tudo bem. Posso voltar a tomar minha cerveja tranquilamente. Aí ele, se foi a segunda vez, se você se desviou. O cara veio, ó. O cara veio beber água. O cara veio rasteiro, Fabinho. Não, sabe o que eu tava pensando? Ela pensando assim, ela lá na plateia pensando, não, a minha milésima, centésima do centésima, quinta vez, não vai me pegar o cara. Então, se é a terceira, se é a quarta, o cara passando ali 6 horas contando. Vai chegar lá, né? Vai chegar, mano. E aí ele chegou e, se é a segunda vez, aí eu... E agora? Só que ele começou a falar e parecia que não tinha mais ninguém no ambiente. Parecia que só tinha eu e ele. E detalhe, lá no evento não pode sentar perto de gente conhecida. Então eu sentei num lugar, o Renan sentou em outro. E o nosso casal de amigo também tudo afastadão. E aí ele começou a falar, se foi a segunda vez que você fez essa oração, que você abandonou ao Senhor, se você não foi ouvida, se você acha que você foi abandonado, cara, começou a falar tudo que eu escrevi. Parece que alguém estava ali lendo o que eu escrevi. Se você fez um trato com Deus de salvar sua mãe e ele não salvou, aí tu te magoou, tu era fotógrafa. Cara, foi muito louco. E tu ficou chateado. Ingrid, desce aqui, por favor. Só faltou isso. E ele ainda falou mais. Se você saiu da igreja porque você ficou magoado com o seu pastor, com as pessoas, você agora é uma pessoa madura, você agora é uma pessoa que entende que outras pessoas têm traumas diferentes de você, e você tem que racionalizar que às vezes a atitude dele para com você é por um trauma dele. E aí na hora me pegou. Aí ele vem aqui na frente, aí já foi lá na frente chorando, igual um bebezinho. Cheguei lá, Renan já tava, a gente não foi. Isso que é marido, velho. Aí, tô com inveja já, mano. Vou ter que aprender essa parada contigo aí, mano. O Renan chegou lá na frente e falou, cadê a Ingrid? Ele ainda olhou pra minha cara e ele, achei que não viria. Aí chorei Tomou uma mais bronquinha ainda. E aí, depois daquele momento de louvor, de adoração, no evento de Neurociência. inteligência emocional e neurociência, que não tinha nada a ver na minha cabeça. E aí, ele, no final de tudo, ele ainda falou assim, e se você fez essa oração aqui pela segunda vez, é o momento de você voltar para sua casa. Você não vai procurar outra casa. E é falando da igreja. Aí, na hora, eu falei, eu não vou voltar para lá, não. Rebelde ainda, né? Eu falei, não.
Pra lá eu não vou voltar não, tá maluco? E a gente saiu de lá e na mesma semana voltamos para a igreja. Cheguei lá, pedi perdão ao meu apóstolo. Falei com ele, pai, me perdoa, porque se eu tivesse te ouvido, né, eu não teria sofrido tanta coisa. Tudo que o Senhor falou foi para o meu bem, foi para o meu amadurecimento. E eu não dei valor a isso. Então, eu pedi perdão a ele, e ele ficou assim, sem entender, né? Ele, não, filha, que é isso? Eu falei, mas é uma verdade, eu não te ouvi. E ele, de boa, a câmera tá guardada aqui, né? A escala tá aqui. Assume aí. Foi basicamente isso. Ele, você é minha fotógrafa, e me abraçou. E, pô, eu nunca tinha abraçado meu pastor. Nunca tinha abraçado meu pastor. Às vezes a gente tem um bloqueio com relação a isso. Nunca tinha abraçado. E, pô, quando ele me abraçou, gente, eu olhei pra cara dele assim, aí eu caí em lágrimas. Eu falei, ai, que abraço gostoso, não me larga nunca mais. E aí... meu apóstolo. Inclusive, estou aqui pelo envio dele. Robson de Andrade. Robson de Andrade. Como é o nome da igreja? Comunidade Apostólica Renascendo em Cristo. É lá em Guadalupe mesmo. Guadalupe. Em frente ao cinema. Ao Ponto Cine. Do outro lado da rua. E foi muito louco, porque eu saí da igreja já pensando em fotografia. E aí eu comecei, não, deve ser só emoção, né? Deve estar emocionada, porque eu voltei ali para aquele lugar. E foi passando alguns dias, e esse negócio de fotografia não saía da minha cabeça. Aí eu entrei no meu Instagram de fotografia que estava abandonado. E, gente, tinha tanta mensagem lá. Tanta mensagem de gente querendo ensaio. E aí eu falei, não, eu acho que é a hora de voltar. E aí eu orei, pedi um direcionamento ao Senhor e fomos para um culto jovem. Tem um mês, né? E nesse culto jovem, a gente recebeu o pastor Ronan Castro. Não sei se você conhece, do projeto Vida Music. Não, conheço não. E, pô... Vida Music? Não conheço. Muito legal. É de Volta Redonda. Cara, assim, sensacional. Brabo, de Deus. Legal. E aí, ele, no momento profético lá, ele começou... A primeira coisa que ele falou, se você é fotógrafo, Deus manda te dizer que te qualificou para isso e que é o momento de retornar, porque você desistiu. Eu falei, quer falar meu nome? Cara, eu fiquei em choque. E aí depois ele veio no Renan e falou algumas coisas. Quando o Renan vier, ele vai contar aí também. Falou algumas coisas bem específicas do Renan. E colocou a mão nas minhas costas, ele começou a orar em línguas, começou a falar orar em inglês, em espanhol. E aí ele falou, é o teu momento. Na mesma semana eu decidi voltar com a fotografia. E comecei... Obediente ela, né? Atende rápido, né? Muito rápido. E assim, o mais doido é que eu voltei para a fotografia e o primeiro ensaio que eu fiz nesse meu retorno foi o ensaio de Dia das Mães, que foi o meu último ensaio. Então... Nossa. É como se tivesse ficado só uma lacuna temporal, né? E aí voltasse, né, fazendo os ensaios. Posso fazer uma pergunta? Cara, eu tô ouvindo essa história, tô aqui, né, o queixo caído, enfim, sempre quando fala do cristianismo em si, eu levo muito a sério esse negócio, sabe? E quando fala de propósito, mais ainda. Aí a pergunta é a seguinte, para mim fica muito claro, ouvindo a tua história, né, a trajetória, o início, a fotografia, como ela chegou. Já me perguntaram, né, o que é a fotografia para você? E eu disse, a fotografia para mim é um presente. Entende? É só para eu desfrutar, é um presente. Eu queria perguntar para você o quanto você entende que a fotografia ela é um propósito de vida muito maior do que simplesmente, não querendo desmerecer, mas simplesmente o ensaio em si. Eu estou falando assim, o quanto isso gera em você a manifestação do amor de Deus, já que a gente está falando disso, a manifestação do amor de Deus através disso. Eu acho que desde a visualização de uma cena, sabe? Porque era para eu estar morta. Porque eu estava em depressão. Então, eu só consigo enxergar, por isso até que eu falo de momentos genuínos, né? Porque eu só consigo enxergar Deus na fotografia, né? Eu já falei isso algumas vezes, o pessoal não entende, mas, por exemplo, eu estou indo para a faculdade às 6 horas da manhã e eu estou vendo um pôr do sol lindo. E eu pego o telefone, tiro uma foto, faço uma foto, e eu só consigo imaginar o quanto Deus é perfeito
que fez aquela paisagem ali e me deu, assim, A a sensibilidade. sensibilidade de registrar aquilo É. ali, sabe? Então, eu entendi, de fato, que a fotografia era algo da parte de Deus para mim, que eu tinha essa sensibilidade, porque tinha uma família lá na igreja, onde tinha, né, o pai, a mãe e a filhinha adolescente. Acho que ela tinha a pré-adolescente. E a mãe dessa menininha faleceu no domingo. E no mesmo dia, o pai e ela estavam na igreja. E no momento de louvor, eles estavam chorando abraçados juntos. E, cara, eu conseguia nitidamente não ver, assim, uma imagem, mas eu conseguia, no mundo espiritual, espiritualmente falando, ver Deus ali abraçando e, sabe, pode chorar que eu tô aqui. E aí eu fiz aquela foto e mandei para eles. Eu nunca falei com esse casal na igreja. E eu mandei para eles aquela foto e ele, me agradeceu, colocou a foto em tudo que é lugar, porque agora era só eles dois, né? Na cabeça daquele pai. Imagina o que estava passando na cabeça daquele pai. Como que eu vou lidar agora com a perda da minha esposa com uma adolescente? E, poxa, o mais louco é que eles estavam na igreja no dia que enterrou a esposa. Sabe? Tinha todos os motivos do mundo ali, ó, pra não ir. Pra não irem, né? A gente, acho que umas 2 semanas atrás, eu não sei se eu falei isso pra você, se foi pro Edmilson que tá lá nas câmeras hoje, mas a gente tava falando assim, cara, a gente tem muita batalha na vida, né? Todo mundo tem batalhas, assim, uns tem mais, não sei porquê. Deixa isso pra lá, mas uns tem mais do que os outros, né? Mas Deus sabe o que faz, Deus sabe como cuida de cada um dos seus filhos. E aí, assim, a única oportunidade que a gente tem na vida, na nossa existência toda, de adorar a Deus, de ser grato a Deus, no meio da dor e do desespero, é aqui, né, cara? É nessa vida, né? É a única coisa diferente entre a gente estar aqui ou a gente estar no paraíso, no céu, né? Porque lá não vai ter mais choro, mais pranto, mais dor, você vai adorar tranquilão. Aqui é a única oportunidade que a gente tem de adorar sofrendo, né? E é uma oportunidade linda. E você falou, essa semana eu faço uma caminhada de manhã, levo minha filha na escola, faço uma caminhada lá de 7 quilômetros para manter as coisas funcionando. Graças a Deus estou sem meu carro, então estou fazendo isso com muita primeiro por necessidade, depois virou esporte, né? Faço ali em volta da Vila Olímpica ali do Miésimo. E aí eu venho muito cedo, então o sol tá nascendo, né? Eu vejo esse nascer do sol em cima da Serra do Rio da Prata, que é a visão da minha janela de casa também. E aí eu vim essa semana, cara, caminhando e pensando nisso, falando, caramba, Deus, como é legal a gente poder olhar as coisas que você fez, a paisagem, essas coisas simples que a gente não percebe, né? Que a gente falou de encantamento no começo, tem muito a ver com isso, né? Você vai ver como é que encantamento tem a ver contigo. Eu vim falando com Deus assim, pô, que legal poder ver isso, poder olhar isso todo dia, poder contemplar isso. Aí eu lembrei, pô, eu com 13 anos eu comecei a viajar com banda, com show, com coisas, né? E assim, quando eu comecei a viajar, você começa a conhecer as paisagens, né? Você, avião para lá e para cá, você vê as coisas. Então você conhece muitos lugares, né? Tem amigos meus que me zoam, que eu conheço tudo, que eu sou GPS e tal. Porque, já foi, né, sei lá, Itapora, já fui. O Google parou até de contar para todas as cidades que eu fui já. Mas do Google. Aí você vê essas paisagens, essas coisas são um privilégio, né? E aí eu pensei numa coisa, eu falei, caramba, Deus, né, fez tudo isso, Jesus fez tudo isso, né? Ele era a palavra, né? E ele teve essa oportunidade, né, de vir aqui e enxergar com os nossos olhos o que ele fez. Essas cenas todas que eu tô vendo, o Criador teve a oportunidade de vir ver também. Mas assim, eu escrevi... Aí eu até falei para Deus, agora entendi onde você estava dos 12 aos 30 anos. Eu estava passeando, olhando as paisagens, vendo tudo que você criou a partir do nosso olhar, né? E eu acho que isso lá no Poncini, o Adaildo sempre fala sobre a educação do olhar, né? Que é a grande coisa, assim, a educação, não é educação pelo olhar, é a educação do olhar. Você ensinar a criança, que a gente sempre trabalhou lá com crianças, ensinar a criança a ver as coisas, a beleza das coisas, a entender as coisas pela visão, não simplesmente olhar por olhar e não dar valor àquilo, né?
E a gente sabe que os olhos são nossas janelas da alma, né? Então, onde a gente toca mais fundo alguém é através da imagem, né? E eu tenho um filho que é da sua mesma área aí, né? Que já se formou agora em publicidade. E eu sempre falava para ele, cara, ele me questionava muito a respeito de imagem. O que a Bíblia tem tão contra a imagem, né? A Bíblia fala sobre imagem, essas coisas. Eu falei, cara, não é que tem contra, é porque é algo muito sério mesmo, é algo que toca você profundamente. Uma imagem é algo muito profundo que te marca pro resto da vida. Então, quando você tem um dom desse, de fotografar, de enxergar coisas por um determinado olhar teu, e a mostrar isso para o mundo, porque o fotógrafo mostra o olhar dele para o mundo. Muita gente vai olhar você aí, bonitão, assim, com esses olhos bonitos aí, ó, professor, cansado. Tô com olhar não tá não. Ah, tá. Mas não, Ia passar Não, um blush agora aqui não já. tá não. Maquiagem, chama maquiagem. Mas aí ela te olha e te vê de uma forma que ela clica e mostra aquilo para o mundo. Então, assim, o fotógrafo faz muito, tem essa capacidade, o cinema tem essa capacidade de mostrar olhares, né? E aí a gente tá falando de empreendedorismo, né? E a gente não tem como a gente deixar de falar daquilo que a gente é, né, cara? Nós somos cristãos, acho que a maioria do povo brasileiro é cristão, né? E a gente entende o sucesso da gente está muito atrelado àquilo que a gente é de verdade, né? Eu acho que o insucesso é tentar ser algo que a gente não é, né? O Thiago até fala sempre que o Thiago Bruno, não o Thiago que te chicoteia, não o Thiago Salles, Thiago, que a gente tem que descobrir o propósito da gente, né? Já deu até um livro dele sobre isso. Depois você descobre o teu propósito na vida e aquilo que você é, você entende quem você é e qual é o teu propósito, cara, um monte de coisa deixa de ser importante, um monte de coisa passa a ser importante para você, mesmo que não seja para mais ninguém no planeta, né? E essas coisas te realizam. E, bom, só interrompi a resposta à tua pergunta. Não? Só um pequeno parênteses. Eu também queria fazer um parênteses. Muita gente, ela vai entender bem o que eu estou falando. A gente tem muita gente tem resistência às fotos na igreja, né? Porque fala que são fotos de momentos que a pessoa está no íntimo dela com o Senhor, né? Mas ela falou de uma coisa que na fotografia é extremamente importante, que é o olhar fotográfico, entende? E se Deus deu talento, né? Por exemplo, ela falou que fotografou uma família que tinha acabado de perder, né, a mãe, e aí o pai adorou a foto, não foi isso? Que representava um momento importante para eles. Essa é a função, né, da fotografia na igreja. Então, só deixar um recado, a galera que tem essa resistência, não sei se você já enfrentou isso. Tem uma galera que, não me fotografa se eu estiver chorando, eu acho isso horrível, essa exposição, não sei o quê. A pessoa está lá no momento dela com Deus. Na igreja de ter que dar um termo, sabe, de liberação de imagem. Isso. Porque é complicado. Entendeu? Então tem uma galera. E aí tem uma regrinha também de, não fotografa visitante. Porque Ele não a gente assinou não sabe a nada, índole não de sabe ninguém. qual é. Isso, a gente exato. não sabe a índole de ninguém, né? Exato. Então, é só um parênteses só para defender também o trabalho, né, do fotógrafo. Porque às vezes a pessoa está ali fotografando, ela está ali inspirada por Deus. Ela também está emocionada, ela também faz parte do culto. Ela não está ali meramente profissionalmente, não é isso? Nossa, não. Ela está ali sensibilizada também. Então, ela quer transmitir, através da lente, aquilo que ela inclusive, está sentindo, não é isso? Sim. E aí ela fotografa alguém que está chorando, alguém que está com as mãos levantadas. E é muito legal também, assim. porque é uma forma de testemunho. Porque, por exemplo, o nosso apóstolo lá, ele teve um câncer, né, no estômago. Não me recordo agora. Mas ele teve um câncer, ele sempre foi um homem, assim, muito, sabe, bonito, muito forte. Pô, onde ele chegava, sabe, questão da imagem, ele tinha uma imagem. E aí eu fotografei ele pregando no momento de dor dele, né? No momento onde ele estava muito magro, onde ele não tinha cabelo, onde ele estava numa aparência horrível. E agora, com o meu retorno, eu achei essa foto e mandei uma dessas fotos, né? E mandei pra ele. Ele ficou super emocionado. Ele, meu Deus, cara, olha de onde Deus me tirou. Porque é uma forma de testemunho. É isso aí. Né? Imagina se hoje ele pega essa foto e faz um antes e depois, que agora ele tá forte, tá malhando, sabe? É uma outra pessoa. Olha o que Deus fez. Exatamente. Né? Então, assim, eu vi muita gente pegando fotos que eu fiz,
postando nas suas redes sociais para falar que, ó, eu morri pro mundo. Esse é meu novo lugar. É isso aí. Entendeu? É assim que vocês vão me ver agora. É de joelhos que eu vou ficar agora. Então, realmente, tem essa resistência. Eu acredito que agora até menos. Antigamente tinha bem mais. Quando eu comecei, não tinha Ministério de Comunicação na igreja. Então, por isso até que eu achei que eu ia levar uma bronquinha, né? Porque ele me chamou, eu falei, ele vai me broncar porque eu tô tirando foto. Eu só tirava ali no meu lugarzinho. Ele, não, anda pela igreja, eu quero foto. E quebrou uma resistência que tinha, de repente, até na cabeça dele ali também. Então, isso é muito importante. Acho que um outro parênteses, né, importante, que eu acho que é válido também falar, até dentro do empreendedorismo, é que, cara, pegou alguma coisa para fazer dentro da igreja, estuda aquilo. É isso. Entendeu? Porque a gente estuda para dar o nosso melhor na nossa empresa, né, no nosso negócio, mas para o reino a gente faz de qualquer jeito. Então, pô, tem um monte de gente que tá lá no som, por exemplo, e só mexe no som dia de domingo. Vai pra igreja durante a semana. Fala, sabe? Deus. Aí, galera, diz dia 5, galera do dia 5 que vai ver isso aí. É isso aí. A galera vai saber o que que é. E Pessoal estuda. da equipe de comunicação da Ingrid. Olha, pessoal, o recado é pra nós. Hein? No momento eu não estou ainda. Eu voltei. Deixa eu fazer um parêntese no teu parêntese. Quando essa galera, e acho que está começando depois da nossa amiga Panda, né, as igrejas tiveram que partir para a mídia social. As igrejas foram para o mundo virtual, como todo mundo foi, né? Todo mundo foi para o home office, todo mundo foi para isso. O pastor passou a fazer Lives. Fazer lives. A gente, na realidade, tem 2 parênteses, mas depois eu faço o segundo. Então, assim, é normal hoje em dia as igrejas estarem, né, dentro dessa... Como todo mundo está. Todo mundo tem hoje a sua emissora de TV particular em casa. Eu tenho, você tem, nós temos aqui a nossa agora. E aí... Mas essa galera nova, que já nasceu nesse mundo digital e tudo mais, eles estão começando a enxergar isso como trabalho, né? Eu tenho trabalhado muito para isso. A gente que trabalha com educação sempre, assim, Eduardo, que é professor, eu sempre na igreja... Quando eu pego alguém na igreja para ensinar algo, eu sempre falo, cara, isso aqui, ó, é som, no meu caso lá, né? Agora eu estou fazendo várias outras coisas, mas isso aqui é som. Cara, eu vivi a minha vida inteira disso aqui. Isso aqui me sustentou. Isso aqui se tornou a minha profissão. Eu já ensinei, eu tenho hoje vários amigos que estão trabalhando, que são profissionais, estão aí, não, que eu peguei criança, assim, pequena na igreja, que eu ensinei, mas com esse conceito, gente. Estuda, porque além de você estar estudando para servir no reino, também é uma profissão. Porque, assim, é muito difícil, por exemplo, você é médico, está fazendo medicina, mas quer ajudar no som. Você nunca vai ser técnico de som fazendo medicina, brother. Né? Você vai fazer o quê? Você vai estar no hospital, cara, escala louca. Eu falo isso, assim, eu tenho lá 2 estagiários que fazem som da área de medicina. Eu falo, meu Deus, vocês estão no caminho errado. Ou a medicina ou o som. Não tem como, né? Porque muita diferença, né? Porque são áreas totalmente diferentes para estudar. Não estou dizendo que é impossível, né? Pode acontecer. Mas, então, assim, se a gente tem essa visão de que a fotografia, você está na igreja, mas também é a tua profissão, Sim. né? Com certeza a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu acho que te ajuda hoje muito nos teus negócios, né? Na tua história. Você voltou para o caminho aí de empreender como fotógrafo. E o outro ponto muito interessante que eu queria citar era a respeito do fato do curso de neurociência, né? A gente tem uma guerra muito grande hoje em dia com relação a esses coaching, né, cara? Parece que os caras estão aí só para ganhar dinheiro e que não fala nada. E tem muita gente séria e, assim, a gente não tem noção de como as pessoas são alcançadas em várias áreas. Não estou falando apenas do evangelho, não. Estou falando de curadas de problemas emocionais, curadas de várias coisas que os caras estão indo, brother. Não sei se é um novo tipo uma nova forma para esses caras que são cristãos de pregar o evangelho, para outros que não são de outras formas, mas de qualquer um dos jeitos, é muito interessante ver que existe um lado que faz uma crítica muito ferrenha a isso, né? Os pregadores coaching, os cara coaching, tal. E aí eu lembro de Jesus, né? Eu lembro da história da árvore, né? Cadê o fruto, né? Aí você vê os frutos, a gente está vendo um fruto aqui lindo hoje, né? Bom, é isso. Deixa o parênteses para lá e vamos seguir. Aí, Eduardão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou que começou na fotografia, você atribuiu isso a
uma ação divina, né? Porque, né, você começou lá. Um dom, né, na realidade. Né? Descoberta de que um deu dom. a Né? oportunidade de ter uma câmera, e aí você começou. E assim, eu ia te perguntar, né, por que você explicou. Então, assim, eu entendi que você... porque eu entendo que a fotografia é uma arte, assim como tocar. Então, você precisa da inspiração. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, você parou, não é porque você ficou com raiva de Deus, é porque você perdeu a sua inspiração. Sim. Né? E agora você está voltando, né? E você trabalha, então, com a fotografia lá na igreja, né? Ou está para voltar, alguma coisa assim. E também faz ensaios. Os ensaios eu não entendo, eu entendo que não seja necessariamente uma inspiração divina para você fazer um ensaio das pessoas, né? Ou você busca também essa inspiração. Como é que você faz? Como é que é o seu trabalho de ensaio? Você deixa lá o pessoal, vamos bater um papo? Como é que é? Porque assim, eu entendi bem... Perdão. Eu entendi bem assim, esse vínculo com o divino. Né? Mas você tem a outra parte também, que são os seus ensaios, que você faz com as pessoas. Eu queria entender como é que você se inspira. O lado da igreja eu entendi, do divino. E como é que é assim, o seu dia a dia lá, né? com os ensaios, que é uma parte da sua profissão? Então, tudo conecta ao divino. Né? Porque quando eu voltei, eu decidi que eu faria algo que tinha ali o toque de Deus. Né? Então, eu pensei assim... Eu vou para fotografia gestante. Eu não quero mais fazer ensaio sensual, eu não quero mais pegar todos os tipos de eventos. Eu quero segmentar o meu público até para uma questão de marketing. Né? Como eu estudo marketing, eu pensei, bom, eu preciso alavancar a minha empresa agora. Né? E é muito ruim quando você é muito genérico, né? No lance da fotografia, por exemplo. Quando o seu leque é muito amplo. Porque, assim, se eu quero ter autoridade no mercado, como é que eu vou me especializar em uma coisa? Né? Então, eu preciso ter autoridade no mercado. E para eu ter autoridade no mercado, eu preciso de um segmento. A fotografia já é um segmento? Não. A fotografia é uma técnica. Né? O segmento você escolhe. Então, eu decidi que eu iria para a fotografia gestante e perinatal, que é a fotografia de parto, porque eu enxergo Deus nisso. Entendi. Né? Uau. Poxa, é uma vida gerando outra vida. Né? E não tem como não ser O milagre algo... da vida não tem como você desvincular de Deus. Exatamente. Então, tem algo divino, né? E lógico que entra toda a questão da técnica. Eu estudo, né? A gente pesquisa. Eu gosto muito de uma fotografia que não é fotografia brasileira, que é a fotografia fine art, que é uma fotografia de pintura de tela. Né? Então, eu sempre fiquei apaixonada por esse tipo de fotografia. E o Rio de Janeiro é uma tela. É uma pintura. Explica só um pouquinho, porque eu não sei nada. Aquele explicar. rapaz ali sabe também um monte de coisa. Ele também. É exatamente Sei isso não, que eu sei tô te não. falando. Não, mas... É bom porque você explica também para o pessoal né, que está vendo. A fotografia fine art é exatamente isso que eu estou te falando. É a fotografia de tela. É você olhar para uma foto digital e imaginar aquilo ali num quadro. Né? Você vê a Mona Lisa hoje, você sabe que ela foi pintada ali à mão. E a fotografia fine art é você imaginar que não foi uma câmera que fez aquilo. Sabe? Ah, tá. Você tirou uma foto, mas você quis simular que alguém ali fez uma pintura. Exatamente, uma pintura. Entendi. Então, a pessoa, quando eu quero que é o meu público, né, o meu cliente, chegue no meu Instagram, eu quero que ele olhe e pense assim, cara, é tão perfeito que parece que foi feito à mão. Né? Porque a arte é isso, né? É tão perfeito que foi feito à mão. E aí você pensa, cara, uma gestante, uma mulher gerando outra vida, que muitas delas está no seu momento ali de se achar feia, sabe? De não se achar atraente. A mulher grávida não se acha atraente. Né? E, poxa, falando agora de atração feminina e masculina, existem milhares de homens que têm atração mesmo por mulheres grávidas. E, só que é uma coisa da mulher, ela se sente muito feia. Poxa, ela está numa mutação. O corpo dela está mudando. A mente dela está mudando. Eu imagino, né? Não tenho filho ainda, mas eu imagino que tudo esteja mudando. Ela ganha, sei lá, mais 15 quilos, mais 10 quilos. É isso? 10 quilos na melhor das hipóteses. 1 Na quilo melhor por das mês. hipóteses, né? 1 quilo por mês, mas sempre vai. Exatamente. É no mínimo, no geral, É 12. 12 quilos no mínimo. Você tá bem fresquinho aí, né? 12 quilos. Então, e aí, poxa, tudo tá mudando na mente dela. E o homem, ele continua sendo homem. O homem, ele continua sendo, tirando a responsabilidade mental. A gente só e fica tudo mais. careca, só isso. Poxa, a mulher, ela se sente muito ali sozinha, sabe? Muito mal.
Então, eu sempre tento fazer nos meus ensaios de fine art, de fotografia gestante, com que a minha gestante se sinta parte do mover espiritual, do mover de Deus. Poxa, Deus te escolheu ali a dedo para que você gere uma vida. E eu quero que ela olhe a minha fotografia e se emocione com aquilo. Entendi. Sabe? Então, e a minha inspiração, por isso que eu falei, vem do divino porque é uma vida. E a minha inspiração vem da minha história com a gestante. Todo ensaio, a gente senta com a gestante, poxa, conta um pouco dessa história. Né? Eu fotografei agora uma cliente minha já antiga, que ela perdeu um bebê e engravidou de novo. É o que a gente chama de bebê arco-íris. E ela, Ingrid, que roupa eu uso? Porque a gente fornece figurino também. E aí eu falei assim, cara, eu tenho um figurino perfeito se você sentir à vontade. Que vai contar a história do bebê que você perdeu para o bebê que está vindo agora. Que é um vestido colorido, de arco-íris. E aí eu falei, a gente faz um ensaio pensando, né, homenageando aquela memória que você teve da gestação no qual você perdeu e comemorando essa nova gestação. Então, a minha maior inspiração vem das histórias das minhas gestantes, né? Lógico que primeiramente Deus, depois a história da minha gestante e aí vem as técnicas. Né? A gente estuda a edição, a gente estuda posicionamento, a gente estuda luz, como você falou. A gente está sempre estudando. Eu já não estudava há muito tempo. Eu abri o Photoshop para editar um ensaio, parece que eu nunca tinha visto Photoshop na vida. Falei, caraca, tudo mudou nisso aqui. Então, já é um ponto aí que a gente como profissional, acho que em todas as áreas, tem que pensar que a gente tem que estar sempre estudando, porque a tecnologia está sempre avançando. E tudo hoje é tecnologia. Né? O som é tecnologia, fotografia é tecnologia, engenharia é tecnologia. Tudo tem a ver com a tecnologia. Então, a gente tem que estar se aprimorando, a gente tem que estar estudando para ter um bom resultado, né? Na nossa profissão em si. Mas eu acho que é isso. Acho que a minha inspiração tem a ver com o divino, que você falou que o divino eu já entendi, mas é porque tudo engloba o divino ali. Pelo menos comigo. Sabe o que eu acho assim, que eu percebi? Ela não negocia a inspiração dela. O ato da fotografia para ela é tão importante que no momento em que ela perdeu essa inspiração com a perda da mãe, não, eu vou parar. Poderia continuar de uma forma, aplicando uma técnica. Ela falou, fazer só pela grana. Não é? Uhum. Mas assim, ela não negocia isso. E ela voltou agora porque ela está retomando essa inspiração. Isso é muito legal. Você já está em que período da faculdade? Terceiro período. Terceiro período. Tem ajudado muito, assim? Como é que está a faculdade para você? Cara, assim, é muito bom, né? Abriu muito, assim? Muito. Como é que é? Porque hoje, é o que eu estou te falando, eu tenho a minha empresa, tenho ali, né, o meu quê espiritual, mas hoje eu já enxergo o meu posicionamento digital. Né? Então, eu já tenho a minha estratégia digital para aquilo ali e que só foi construída a partir da faculdade. Né? Então, por exemplo, a segmentação de público foi algo que eu pedi a Deus, mas que pela expertise que a faculdade está me dando, eu apliquei no meu negócio. Entendi. Então, pode estar ajudando em tudo. Podcast. Segmentação é o que você falou, né? Para te dar autoridade. É isso? Isso. Desculpa a minha ignorância. É isso, né? Para te dar autoridade. Você... o público-alvo de vocês aqui, por exemplo, é um empreendedor. Vocês falam de empreendedorismo, né? Então, o público-alvo de vocês vai ser aquela pessoa que quer empreender, que vai ver o clickbait lá no YouTube, né? De, tipo, como fulano de tal faz 3 mil vendendo bananada. O cara que quer vender bananada no sinal, ele vai por esse clickbait. Então, é o público de vocês, é o segmento de vocês, é o empreendedor. O meu público-alvo é gestante. Né? O Eliel, possivelmente uma empresa que quer um operador de som. Entendi. E assim vai. Público-alvo é tudo aquilo que você direciona mesmo. Entendi. Isso no terceiro período, hein? São 8? São 10. São 10. Imagina no 10º período como é que vai estar essa mente, hein? É isso aí. Aguçada, né? Cara. Dá orgulho, né? De ver, né? Dá mesmo, dá orgulho sim. E aí, Fabinho, mais uma pergunta sobre fotografia. Não, na verdade não sobre fotografia. Eu ia fazer 2 perguntas, mas a primeira ela acabou de responder. Eu ia perguntar o quanto do propósito ela transfere para a cliente.
para gestante. Ela acabou de responder isso. A segunda pergunta era para quem quer começar, falando especificamente agora de fotografia, Isso. uma dica, né, para quem quer começar a empreender nesse negócio. Eu estou começando, eu vou receber essa dica. Como eu disse, eu comecei a estudar fotografia e fotografar tem 15 minutos. Pô. A modéstia o Que horas são? envolve. Que horas são? Vê, tem Sigam. meia hora que eu comecei. Vamos olhar lá teu Instagram lá. Vamos olhar. Tô indo pro meu 5º ensaio, cara. Agora, entendeu? Tô começando. E para quem quer começar a empreender, sabe assim, nessa área, uma dica pra galera que vai assistir o programa é isso. A maior dica para quem quer começar é não se limita a equipamentos. Porque, cara, o que eu mais ouço é: eu não começo na fotografia porque eu não tenho um bom equipamento. Peraí, meu. Isso aqui já é um equipamento. Né? Eu fiz um vídeo no meu Instagram que é mostrando como eu fiz uma foto gestante fine art pelo celular. E não é iPhone. Né? Porque o pessoal, tem que ter iPhone. Lógico que não, cara. Se você sabe, estuda técnica. Estuda técnica. O YouTube tá aí. Eu aprendi em grande parte do que eu sei pelo YouTube. Não tenho grana para pagar curso de fotografia, gente. Só não aprende nada. Não hoje. é mais desculpa, né? Quem não quer, a gente está aprendendo neurociência com neurocientista, sabe? Pagando um plano de R$30 por mês. Então, assim, você só não vai aprender se você não quiser. É isso. Estuda técnica, pega o teu telefone e vai pra rua, cara. Fotografa paisagem, fotografa a tiazinha no mercado, a feira. Então, assim, estuda, coloca a técnica no telefone, que depois que você pegar uma câmera, vai ser muito mais fácil. Cara, não se limita, não tem um bom notebook para editar foto, edita no celular. Eu fiz uma foto linda e editei tudo pelo celular. Não tem mais limitação de equipamento, basta a tua vontade. Se você quer trabalhar com fotografia, estuda pelos meios que você tem, porque hoje em dia todo mundo tem meios para estudar. Não precisa ter grana, não precisa ter o melhor computador. Vídeo no YouTube, qualquer celular roda. Então, assim, vai vendo os vídeos. No YouTube tem muito conteúdo gratuito. E vai pra rua treinar com o teu telefone. E vai juntando teu dinheirinho. Juntou o dinheirinho, compra uma câmera de iniciação. O que é uma câmera de iniciação hoje, no caso da Canon? Você usa Canon ou Nikon? Eu uso Canon. Canon. Então, uma câmera de iniciação hoje, no caso da Canon, é uma T3. Eu tenho uma T3 e uma T7. Show! Com uma T3, eu já, rendo num evento maneiro. Entendeu? Então, tirar mesmo essa limitação da mente. A gente se limita muito pelas nossas condições financeiras, físicas, seja lá o que for. Não tenho evento pra ir. Tem sim. Tem sim, cara. Vai pra um parque. Vê pessoas andando de skate. Já é um evento. Fotografa aquilo ali. Vai, acorda cedo. Vai fotografar o nascer do sol. Não se limita a equipamento. Acho que é isso. Maravilha. É uma dica forte, que acordar cedo pra essa galera de hoje em dia já é difícil, né? O pessoal tava Renan gostando tá ali da só- dica até ela falar que tinha que acordar Tinha que acordar Quero mais cedo. fotografar. Fotografa o pôr do sol, pô. Cara. O cara eu sou expert em fotografar A lua. noite, as estrelas. Só fotografa a lua. Não quer saber de fotografar sol. E tudo bem. Vai fotografar a luz da lua, né? E também não é uma tarefa tão fácil, né? Não, Muito na verdade, difícil. É a mais difícil É a que mais tem na difícil. fotografia. É a mais difícil que Quanto tem. mais luz, mais fácil, né? Vamos nessa. Pouca luz, já era. Tudo da rua. Eu sou engenheiro civil e sou professor de física. Então, assim, eu já fiz fotografia com câmera, né? Câmera de papelão. De papelão. Né? Na época que você colocava lá o filmezinho, né? Aí o cara tampava, aí tirava e deixava aquela exposição. O cara fez uma foto muito legal de um posto em frente à Barra da Tijuca. Aqueles postos ali da Barra, né? Ficou muito legal, né? E depois ele levava, levava lá no laboratório, né? E Isso. mandava Pra revelar. revelar. Então, assim, é o lambi-lambi do lambi-lambi, né? É a luz... Foi a iniciação do lambi-lambi. É a luz entrando no buraquinho e tal. É maneiro. Mas é Fotografia é isso. legal. Cara, a fotografia é uma... É uma paixão. E aquilo é olhar sensível, né? Você começou pela gravidez da sua esposa. Isso. Então, assim, aí é o que eu tô te falando. É algo sensível, algo genuíno. Você falou, é tão lindo que eu quero fotografar a cada centímetro que a barriga cresce. Eu não sou rico, eu não posso pagar R$1.500. Isso. Foi a tua motivação. Isso. Né, Mas eu aí acho- eu acabei gastando muito dinheiro com HD. Né?
Eu te entendo. Eu te Se entendo, tivesse eu te pago, não entendo. gastava tanto com HD. Porque acabou, as memórias não tem mais Mas nada. aí você cara. para Meu pra analisar Deus. que daqui a um ano você vai recuperar isso daqui a um ano no máximo. A depender de você. Você É. vai recuperar tudo que você gastou. Isso é verdade. Depois que você pagou o equipamento, qual é o seu custo? Não tem mais. Né? O custo você vai ter no máximo de combustível para chegar a uma paisagem, porque no seu caso é fotografia externa também. Não, paisagem não fotografo, só Não, pessoas. tudo bem, mas é externo que Só você externo, faz. só externo. Beleza. Cara, a praia já tá pronta. É. É só você ir. Você não precisa fazer a praia. A praia tá ali. É, e o Rio de Janeiro, você Entendeu? vai pra praia, você tem praia e floresta. Exatamente, Grumari. Eu fiz muito ensaio em Grumari, que eu pegava a parte da floresta e pegava a parte da praia. Eu faço na reserva. Nunca É. fiz lá. Praia e paisagem. Nunca fiz lá. Mas, por exemplo, eu vou fazer ensaio de Dia dos Namorados lá no equipamento do seu amigo também. No Qual? Parque das Ruínas. Ah, tá. Eu fiz o ensaio lá. Cara, Muito legal. sensacional. Tá pronto. E é de graça. Só você chegar e querer, sabe, ó, manda um e-mail pra lá, tem a data. É. Você vai reservar, acabou. Então, no nosso caso, que é fotografia externa, cara, nosso custo ainda é muito menor. É zero. É isso mesmo, é verdade. É, você não tem o investimento de um estúdio, né? Não. De iluminação, Estúdio, tal, você tem que ficar cenário. sempre ali renovando aquilo ali. É muito dinheiro. Entendi. Então, vamos lá, né? Tá bom o papo, né, cara? Mas, infelizmente, a gente vai chegando assim... Ah, posso fazer mais Tem, uma não, pergunta? mas eu tenho um monte de pergunta ainda. Ah, então Eu fala. tô só jogando assim, mas você pode fazer a tua pergunta. Ah, não não, tem mas problema. pode você primeiro. Não, mas vamos lá, senão ela vai para um outro caminho. Briga. Vamos seguir no que tá. Vamos seguir no que tá aqui. Elas gostam que a gente disputa, cara. É, Você bota a mão na frente assim, né, que vai primeiro. vambora. Não, assim, como é que você está fazendo? Você está fazendo publicidade, né? Isso. Mas você faz publicidade porque você quer aplicar a publicidade à fotografia, ou você enxerga propaganda e publicidade como uma segunda vertente? Você vai trabalhar com as duas coisas em separado, ou você pretende unir isso e fazer uma coisa só? O meu objetivo é mudar o conceito de marcas, né, com a publicidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero continuar na fotografia, mas se eu puder, vamos supor, o Eliel tem uma empresa de som, e se eu puder chegar para ele e falar assim, eu vou cuidar da tua imagem e da tua estratégia, para mim tá ótimo. Então, a minha intenção com a publicidade é criar a minha agência de publicidade. E eu cuidar da imagem das marcas que vierem até mim, né? E da estratégia de alcance também, né? Do mundo digital e etc. Então, eu quero unificar as duas coisas, porque dá. A publicidade e a imagem e a fotografia andam, né, nem juntas, andam uma em cima da outra. Porque uma não é... Publicidade não é publicidade sem a fotografia. Né? E a fotografia sem a publicidade é só um book. Então, a minha intenção com a publicidade é mudar o conceito visual de marcas. Entendeu? Entendi. Surpreendente, né? Não é? Essa menina vai. Beber uma aguinha Essa aqui. não vai explodir legal, né? Não é? Vai longe. Então, mas aí você falou a respeito da publicidade, e ele meio que entrou um pouco na pergunta que eu ia fazer, acabou que entrando. Mas daqui para frente, assim, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, o que você... eu sei que você é uma pessoa que faz planos. Então, o que você já planejou? O que você pretende? Onde você pretende chegar em cada uma dessas coisas que você está fazendo hoje? No curto prazo... No curto prazo, eu quero... Chegar de volta em casa, não é isso. Não é isso. Nem vou daqui a pouco, eu culto jovem daqui a pouco, então... mas a curto prazo eu quero me tornar, e eu sei que é curto prazo, porque só vai depender de mim, uma autoridade no segmento de fotografia gestante. Né? No médio prazo, eu quero já começar a estabelecer a minha empresa. Porque assim, eu trabalho com a fotografia, mas eu também trabalho com a gestão de mídias sociais de outras empresas. Então, a fotografia eu quero que a fotografia gestante se torne uma coisa só para eu ensinar. Né? Eu quero fotografar, mas eu quero passar o que eu sei para outras pessoas. Então, a médio e curto prazo, eu quero fazer um workshopzinho, eu quero ensinar a minha técnica, porque eu tenho a minha técnica na fotografia gestante. Né? Muitos fotógrafos gestantes, até de estúdio mesmo, tá nem aí para gestante. Fica nessa pose aí, completamente desconfortável para a mulher. Mas o cara só tá avisando a técnica dele.
Entendeu? Não, porque na minha técnica vai ficar bom, porque no meu portfólio vai ficar lindo. E tá nem aí se tá ruim. Né? Então, eu quero, a curto e médio prazo, fazer um workshop de fotografia, me tornar autoridade na fotografia gestante. E a longo prazo é abrir a minha agência de publicidade e marketing. E, como eu falei, começar a mudar conceitos de marcas. Conceito visual, né, de marcas. Legal. Pensa em fazer lançamento de algum infoproduto? No meu caso da fotografia, não. Porque eu quero que as pessoas tenham um contato. Eu acho que o infoproduto para fotografia, hoje em dia, já foi. Eu acho que já passou o tempo dele, que foi o tempo da pandemia. Né? Então, de repente, eu posso lançar um curso de edição de imagem. É o máximo de infoproduto que eu penso em lançar no futuro. Não está nos meus planos agora, mas dependendo, é o único info que eu penso em lançar mesmo. De resto, tudo presencial, workshop, essas coisas. Gosta do contato físico, né? Das pessoas, né? Do relacionamento. Eu também sou assim, também sou por essa história aí. A inspiração dela revela isso, né? Ela precisa da pessoa, o olhar da pessoa, tirar, né, aquela emoção, registrar aquela... Tirar a pessoa... Tô triste, vou lá. Né? Vou lá. Como que as pessoas gostam? Como é que é? Faz aí. Ele fala que tem as tuas caras, mas também tem as dele, né? Como é que foi? Tem as tuas também. Esse é o nosso incomensurável, rapaz. Mas tinha um mito desse, né? Que a fotografia roubava a alma das pessoas. Sim. Quando começo, chegava aqui o cara com fotografia para os índios, né? Eles acreditavam Espelho, que fotografia. tivesse, tá roubando a minha alma e tal. Que loucura. Tinha uma história dessa. Bom, é isso. Eu estou muito satisfeito, feliz de estar contigo hoje aqui, com todo mundo nessa história aí. Não tem como não perguntar, não levar para esse lado. Vocês voltaram hoje, né? Os dois estão aí na igreja e tal. Os dois estão estudando neurociência. Olha só, cara. Neurociência, tem noção do que é estudar neurociência? Consegue sim. Mas, então, com relação a essa busca de vocês aí pela neurociência, qual é o objetivo disso dentro desse teu negócio aí? Por que você está estudando neurociência? O princípio da gente partiu de mim, e depois o Renan se apaixonou também, por mudar a minha vida. Né? Porque eu sei que uma coisa leva a outra. Né? O Senhor, ele pode mudar a sua vida, mas tem muita coisa que depende de você. A gente tem uma péssima mania de culpar Deus e culpar o diabo de tudo. Né? E não, poxa, tem a ciência aí. Então a neurociência veio com, por exemplo, prezar pelo meu sono. Eu era uma pessoa com sono completamente desregulado. E a gente entendeu uma coisa chamada ciclo circadiano. Né? A gente aprendeu sobre isso. Que é o momento que você dorme, desde a hora que você começa a sua higiene do sono até o momento de você acordar. Se um ser humano como eu e você não dormir de 7 a 8 horas por dia, de 6 a 8 horas por dia, você pode jurar, Eliel, que você está ótimo. Só que você não está. Neurologicamente falando, tem coisa que está atrasado na tua mente, tem coisa que... Autoridade, né, bicho? Não é, Eliel? Ela tem autoridade. Ele tá Você rindo, pode ele sabe jurar que rindo, tá, né? mas você não Não está. tá. Eu tô bem. Eu tô bem. E ninguém, cientificamente falando, ninguém fica bem se não dormir. E ninguém da nossa idade, né, de adultos, se não dormir de 6 a 8 horas por dia. Né? Tirando adolescente, que tem que dormir a beça. E não dorme. É completamente contrário. O adolescente não dorme. E aí acaba que chega na escola, a sua produtividade não é a mesma, o seu entendimento não é o mesmo. E eu entendi isso, cara. Eu preciso, porque eu gosto muito de produzir. Né? Eu e o Renan, a gente tivemos até uma discussão um tempo atrás, que o Renan falou assim, cara, você tá em casa e parece que eu tô sozinho, porque você só tá estudando. É só produzir, é só isso que te importa. E aí eu pensei, cara, eu preciso não fazer muito, mas eu preciso fazer bem feito. Né? E aí veio a neurociência. Poxa, deixa eu entender como que funciona a minha mente. Como que eu posso aprender mais aplicando a neurociência? Como que eu posso gravar mais conteúdos aplicando a neurociência? Como que eu posso ter um maior entendimento na faculdade aplicando a neurociência? Então veio o entendimento sobre dopamina, que é o hormônio ali motivador, né? Que é aquela coisa
Pô, quero muito fazer uma coisa, e você se esforça muito por aquela coisa e fica muito feliz quando você consegue aquela coisa. Então, esse hormônio que te dá, né, essa coisa que te dá é a dopamina. Então, eu entendi que o que vai me gerar dopamina hoje, né, mas uma dopamina controlada, porque a dopamina demais, ela vai te arrebentar. Né? Por exemplo, o cara que usa cocaína, ele tem um alto nível de dopamina. Né? E tudo que é demais na ciência é ruim. Daí o termo dopado. E pode ser. Pode ser, né? Pode Pode não. ser. É É? o dopado. Bom, aí agora a autoridade é sua. Não. Ele ficou dopado. Eu tô sabendo. Né? Legal. E aí, o cara que consome conteúdos pornográficos, por exemplo, a mesma coisa. É um nível de dopamina fora do controle, que o cara passou a onda dele ali, da cocaína, da maconha, ele começa a sentir um lixo, começa a sentir um merda. A mesma coisa no conteúdo pornográfico. O cara que consome muito conteúdo pornográfico, terminou aquilo ali, ele vai se sentir um bosta. Entendeu? Porque é um nível de dopamina muito acima do que temos que ter normalmente. Então, eu entendi que eu preciso entender o que me motiva para me gerar dopamina, para que eu tenha constância naquilo ali. Né? E a gente aprendeu que a dopamina, ela vem não pelo conquistar alguma coisa, e sim pelo esforço. Né? Muita gente fala assim, vai me dar dopamina se eu conquistar aquilo ali. Não. O que ao longo do tempo vai te gerar dopamina é o esforço que você vai fazer para conquistar aquilo ali. Então, por exemplo, um cara que não gosta de estudar, ele colocou na cabeça dele que ele vai começar a estudar. Né? No caso do Renan foi assim, né, amor? O Renan, ele não era muito estudioso, ele é super inteligente, mas não era muito de ficar ali estudando. E aí ele entendeu pela neurociência que começa a fazer. Faz meia hora no dia, 1 hora no dia seguinte, que uma hora você vai ver que você não vai mais conseguir ficar sem aquele hábito, que são hábitos dopaminérgicos. Né? Você vai entender que aquilo ali te gera um prazer tão grande por você racionalizar que lá no futuro esse esforço aqui vai ser recompensado. Né? Então, eu vou estudar aqui 5 anos, 4 anos de faculdade, porque lá na frente eu vou ser recompensado. Então, quando você for recompensado, vai acontecer o quê? Você vai olhar numa conversa e vai falar assim, eu sinto maior falta da faculdade. Você já ouviu alguém falando, eu sinto maior falta do ensino médio? Uhum. Pode ser pela zoeira, como pode ser por não, aprendi muito. É o que gera efeito dopaminérgico naquele cara ali. São 4 anos acordando 5 horas da manhã, ele foi pra faculdade. Passei uma semana inteira sem ir pra faculdade porque eu tava desmotivada. Super desmotivada. Entendeu? Mas aí eu fui de novo e aquela coisa me motivando e agora eu tô voltando a ir pra faculdade de novo porque eu entendi qual é o meu propósito naquilo ali. Enfim, aí a neurociência se aplica a isso. E dentro do meu negócio, eu quero estudar neuromarketing, né? A gente gosta muito do neuromarketing, que é você mexer com a cabeça do seu consumidor. Né? Você tem que fazer o cara realmente desejar você de um jeito que ele não consiga ficar sem gastar o dinheiro dele ali contigo. Né? E a minha ideia é isso, é trabalhar com neuromarketing, né? Dentro das minhas empresas, das empresas que eu quero ajudar no crescimento. Fazer realmente a pessoa atingir gatilhos, ativar gatilhos na mente das pessoas e a pessoa falar assim, não, eu preciso, não estou dormindo. Eu não vou dormir, eu quero assistir aquele podcast lá porque o conteúdo é muito bom. Entendeu? Então, primeiro começou pela minha vida pessoal e hoje penso muito de aplicar no meu negócio. Show. Super, né? Top. O Fabinho sempre fala de gatilhos, né? O Fabinho é o cara dos gatilhos aqui. Ele sempre diz pra gente, faz isso pra criar um gatilho tal. Né, Fabinho? É isso aí. Importante. Legal entender, né? Tudo que a gente adquire na vida de conhecimento, quando a gente se torna senhor daquele conhecimento, a gente já pensa na aplicação, né? Eu acho que essa é a tendência natural de um ser humano inteligente, né? Tem gente que não aprende, mas não aplica, né? A aplicação desses gatilhos, entender o que fazer com cada coisa, né? Você aprendeu neurociência para você, mas já vai aplicar para negócios né? Para o nosso negócio, você vai trabalhar com a gente, essa menina aí, cara. Bom, eu tô feliz demais. Eu tô atingindo a minha dopamina já tá lá na
Também depois, né, de rasgar elogios. Né? Mas não é isso. É o intercessor. Nem Não, tô falei brincando. nada. Tô Não é brincando. isso. Nem É, comecei. é a questão de Lavei ver, os cara. pés de Eliel Mustafa. Foi? Daí. E sequei do cabelo, não tem um É, negócio de sequei secar do com os cabelo. meus Ficou com os cabelos, cabelos? né? Meu Deus do céu. Forte, né? Não é? Forte, forte. Agora eu Cara. entendi porque que ele quis trazer ela. Não, tô brincando. Tenho minhas Tô brincando, desconfianças. tô brincando, tô brincando. Tá. Você voltou agora para a igreja? Já assumiu alguma coisa? Tá fazendo Não, algo? não. Só as fotografias? Não, nem isso. Ah, tá. Renan já tá tocando, já tá indo, né, pro Ministério de Louvor, que ele também era. Só que eu cheguei pro apóstolo e falei, apóstolo, tá tão bom esse momento. Deixa eu mais um pouquinho aqui no banco, que eu quero... Tá tão bom esse momento de ficar ali, fechar os meus olhos e adorar e sentir a presença, sem ter o peso da responsabilidade de alguma coisa. Né? Mas eu não tô conseguindo fugir muito, não. Eu tive um sonho, contei pro Renan, eu tive um sonho esses dias, que eu tava viajando para um seminário para dar um workshop de fotografia de igreja. E eu tinha um Instagram, não vou falar o nome para ninguém copiar, mas eu tinha um Instagram que era só de... Já registra aí, já faz ele logo. E eu tinha, no meu sonho, eu tinha um Instagram que era voltado só para portfólio de fotos da igreja. E eu começava a viajar com o meu apóstolo para dar workshops de fotografia dentro da igreja. Cara, foi muito louco. Eu acordei, eu falei, Renan, eu tive esse sonho aqui. O Renan, tá vendo? E eu não tô conseguindo ficar muito tempo longe, não. Eu assumo para você que eu já tô mais inclinada a voltar, mas quero curtir um pouquinho mais esse momento de retorno. Legal, legal. Legal, né? Vamos lá? Fazer aquela parte mais chata do programa, mais triste. Faz aí, Eduardo. Pô. Ingrid, foi um prazer imenso ter você com a gente aqui. A gente quer que você volte. E a gente vai, assim... Eu já te acompanho, vou continuar te acompanhando. E agora acho que Eduardo... Eu já tô nossa acompanhando. produção. Não só aí no Instagram, né, mas te acompanhando mesmo. Porque a gente torce para que tudo dê certo, né? Para que você alcance seus objetivos. Dá para perceber que você tem uma cabeça não só de uma pessoa que é inteligente, que é esperta, mas que tem sonhos de tocar pessoas, né, com seu trabalho, de fazer diferença, de influenciar pessoas, de trazer pessoas para se inspirarem. E esse é o nosso objetivo aqui. A gente quer que as pessoas se inspirem, né, com as histórias que a gente traz. É diferente de um dia que a gente traz aqui um cara que é um industrial e o cara fala só sobre métodos tal da indústria e padrões e tal. Mas é legal para quem está assistindo, porque tem gente que quer ser industrial, tem gente que quer ter uma indústria. Então a gente hoje, quando eu te convidei, né, com a equipe aqui da produção, quando a gente te convidou, a ideia era essa. Eu sabia que você ia inspirar pessoas, ia falar da tua história de vida. E eu estou muito feliz de ter te recebido, tá? Eu espero que você também tenha se sentido acolhido aqui nesse nosso humilde espaço, né, Eduardo? Nosso humilde estúdio Edu Lima aqui, onde a gente grava... Humilde. Onde a gente grava o Pode Explodir. Um sonho de 4 caras que está indo aí, mais Tá se tornando realidade, né? um empreendimento que tá se tornando uma realidade, que está influenciando pessoas, e a gente conta contigo, conta com a tua presença outras vezes, tá bom? Com o teu esposo, que também vai ter que sentar na Maridão, bancada né? aqui, o maridão. Maridão. Steve Seagal vai sentar aqui com a gente. Já era, sabe que o Jonathan vai espalhar isso lá, né? Vai. Então, Eu queria te agradecer, mas não só por hoje. Posso puxar mais um pouquinho de saco? À meu vontade. Deus, eu vou esconder debaixo da mesa, cara. Não só por hoje. E o que a gente falou aqui no início é muito verdade. Você é a maior referência de líder que eu já tive. Né? Porque eu entendo que o líder, ele se conecta. Né? E você se conecta com todo mundo, não foi só comigo. Você sempre se preocupou comigo, sempre enxergou, você chegava lá, eu não estava bem, e você era a única pessoa que via isso em mim. Né? E ao invés de me cobrar que você não está fazendo um bom trabalho, você chegava para mim e falava, o que está acontecendo? E eu acho que isso, tenho certeza que isso é a maior referência de um líder. Né? Então, você é uma referência muito grande para mim, para minha família. Você é uma referência de esposo, cara, vivo falando isso para todo mundo. Uma referência de pai, de amigo, de empreendedor. E eu sou muito fã de você como ser humano. Enfim, eu sou fã de você, sabe? Tudo mesmo. Não tô falando isso pra encher linguiça aqui, não. Renan tá aí de prova.
E quando você falou no podcast aqui que, pô, eu quero convidar uma pessoa e uma das facetas dela que você falou, assim, né? Eu, pô, comecei a chorar em casa, porque você conhece tanta gente, sabe? Tanta gente incrível, que eu fiquei me perguntando, poxa, o que o Eliel viu em mim? Né? E você é uma das poucas pessoas que me enxergou. E, enfim, vou começar a chorar aqui. É isso. Posso Você falar vai um terminar o negócio? programa hoje, que eu não vou conseguir, não. Não, deixa Vai eu lá, falar cara. um negocinho aqui, porque, assim, o nosso programa, né, que nós pensamos, ele traz isso, né? A pessoa que quer explodir, a pessoa contar a história de quem já está explodindo e de que forma ela quer continuar, aumentar, coisa e tal. Mas eu queria chamar a atenção, que a gente pega, né, o cara que está explodindo. Mas muitas das vezes, até agora, acho que a gente não teve a oportunidade de mostrar que pessoas ajudam pessoas a explodir. E o Eliel teve papel fundamental na vida isso dessa aí. menina. É verdade. Né? Então, assim, para quem está vendo o programa hoje, tudo bem, você tem o direito de querer explodir, se você está vendo aqui, porque você se sintonizou com a gente, né, com a nossa proposta, mas outras pessoas, você que é líder, você que é dono de um negócio, você que é chefe, seja lá o cargo que você ocupa de chefia, toma isso também como uma experiência para você, o papel que o Eliel teve na vida dessa menina. Como nós podemos fazer, às vezes, ações que parecem ser assim, né? Foi só um negocinho, mas que não custou tanto para ele e que ele ajudou a transformar a vida de uma pessoa. Só se doar, galera. O mundo está perverso demais. Então, Verdade. quando você consegue fazer um pouco de humanidade, é um pouquinho só. Não, peraí, eu vou dar um apoio. E às vezes até é intuitivo, né? Hoje eu vou lá e vou conversar. Não. É intuitivo, tá vendo? O que está acontecendo contigo? Está precisando de alguma coisa? Então, falta isso no mundo. O mundo está muito áspero, sabe? E eu acho assim como o professor ele tem a capacidade de enxergar o seu aluno e transformar, qualquer pessoa tem essa capacidade. E o Eliel provou isso hoje. Parabéns. Parabéns, irmão. Assim que você vai acabar o programa, me deixando mais sem graça ainda. Caraca, bicho. Mas é isso aí. Tá, beleza, gente. Obrigado. Essas Obrigado já pelas foram as minhas palavras. considerações. Tá. Fabinho, suas considerações finais. Você vive falando que eu falo gatilho mental? Tá aí um exemplo do gatilho mental da reciprocidade. Meu Tá aí, Deus. manifestado aí, entendeu? É isso, quando a gente faz algo por alguém, normalmente, né, a Bíblia chama É a de questão lei e a questão da semeadura. Isso, né? a Bíblia chama da lei da semeadura. É isso, cara, eu tô encantado. Parabéns pela sua história de vida. Encantado. Parabéns pela sua Acertei história na de palavra, vida. cara. Parabéns pela sua história de vida. Continue inspirando pessoas, que Deus prospere mais ainda o seu negócio e que tudo dê certo. Volta aqui no próximo programa, né? Que Vai ser um prazer. Pelo menos tenho muito mais coisas que eu quero saber, entende? Então, é isso. É isso. E continue ajudando também pessoas a explodir, igual o Eliel fez com você. É, Ela isso aí. seja, né, uma replicadora Instrumento de disso explosão, né, também. na vida de alguém. Isso aí. Então, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. A Ingrid vai terminar o programa pra gente. Bom, né? Mostra aí. Gente, tô zoando. Bom, eu acho que é um programa que espero que edifique muitas vidas, né? Eu vim aqui com esse objetivo, com o envio do meu apóstolo, que para edificar vidas, para mudar vidas, não só na área da fotografia, mas com o Senhor e com falando de liderança, porque eu acho que muito que o Eliel fez era de deixar os problemas dele de lado para se importar com os nossos. Né? E eu espero muito que esse programa edifique muitas vidas e exploda aí a vida de todo mundo. É isso. Beleza, galera? Então vamos lá, né? Não esqueça de curtir o nosso conteúdo, de compartilhar. Não esqueça de entrar em contato com a gente, de fazer comentário, tá? De dar sugestões. A gente está aqui aberto às sugestões, aberto a ideias de novos convidados, pessoas que vocês possam conhecer. Você mesmo que está assistindo, pode ser uma história maravilhosa para estar aqui com a gente quer contar isso. Então, é isso. Foi um prazer esse programa. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Steve.
Estive. Edu, Fabinho, obrigado. Nosso amigo que está na Renan, não, Renan, o Edmilson que está lá dentro, na técnica hoje, né? Obrigadão. E vamos lá, vamos para frente, vamos para o próximo. Valeu. Valeu. Valeu.